Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado aqui nesse domingão, hoje 23 de julho de 2023, aqui na F1 Mania, assim que funcionam as coisas, né, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente contar pra você tudo aquilo que aconteceu, tá bom? Hoje tivemos aí o Grande Prêmio da Hungria, mais uma vez vencido por Max Verstappen da Red Bull. Ninguém para esse cara, né? E a gente até esperava um pouco mais, pelo menos pro começo da corrida ali. Não foi exatamente o que aconteceu, mas a gente vai falar sobre tudo isso nessa edição de hoje, tá bom? Muito obrigado a você que tá acompanhando com a gente aí no YouTube, no Facebook, na Twitch, no Twitter da F1 Mania. Você que tá no Terra TV também, estamos ao vivo na home do terra.com.br. Então, muito obrigado todo mundo que tá aqui com a gente, você que tá aqui também, valeu demais pela sua presença. Lembrando, tá na Twitch, Facebook, no YouTube, deixa seu comentário aqui também, a gente vai colocando tudo aqui embaixo, algumas mensagens a gente vai ler, vai mandar abraço, vai responder pergunta e tudo mais, tá certo? Então, aproveita, recomenda pros seus amigos aí e tudo mais, dá aquele like esperto também, que a gente sempre gosta e que ajuda a gente bastante, beleza? Resultado do Grande Prêmio da Hungria 2023, mais uma vitória de Max Verstappen da Red Bull, né? Ele que conquistou a primeira posição logo na largada ali, o Hamilton foi pole position, né? Mas teve aquela disputa que a gente talvez esperasse ver, né? E o Verstappen dali conquistou a primeira posição e foi embora, tá? Na segunda posição, Lando Norris da McLaren, terceiro, Sérgio Pérez da Red Bull, boa corrida de recuperação para o Pérez. Quarto, Lewis Hamilton da Mercedes, da pole para a quarta posição. Chegou pertinho do Pérez ali no final. Quinto, Oscar Piastri da McLaren. Sexto, George Russell da Mercedes. O sétimo, Charles Leclerc da Ferrari. O oitavo, Carlos Sainz da Ferrari. Nono, Fernando Alonso da Aston Martin. Décimo, Lance Stroll da Aston Martin também. Aí a gente teve em primeiro, o 11º, Alexander Albon. 12º, Valtteri Bottas. 13º, Daniel Ricciardo na sua volta à Fórmula 1, 14º, Nico Hülkenberg, 15º, Yuki Tsunoda, 16º, Guan Yu Zhou largou em quinto, olha, a gente vai falar dele, calma, 17º, Kevin Magnussen, 18º, Logan Sargent, abandonaram logo na largada ali as duas Alpine, Esteban Ocon e também o Pierre Gasly, os dois carros que abandonaram aí os dois únicos carros, inclusive, que abandonaram esse Grande Prêmio da Hungria, tá? Aproveitar e mandar uns abraços rapidinho aqui, ó, Daniel Santos tá com a gente, o Cláudio Cristiano também, falando do Pérez, falando da Aston Martin, Vinícius Pereira, quem mais também, o Reginaldo Torres, dizendo que o sonho não durou 500 metros, mas a gente vai falar disso também, Raul Pereira, faz tempo que não aparece por aqui, o Adriano Moucan, o Pirelli, o Marcelo Alexandre, Fórmula Era também, então é isso. Tá bom? Obrigado pela participação de todo mundo. Lembrando, tá aqui no chat, vamos conversando com a gente e vamos batendo um papo, tá certo? Beleza, fica tranquilo aí. Daqui a pouco o Vitor Berto vai estar aqui com a gente, Gabriel Gavinelli vai estar aqui com a gente também e a Nath De Vivo pra gente conversar. Inclusive, o mote desse Grande Prêmio da Hungria, pelo menos desse começo desse Grande Prêmio da Hungria, foi a falta de... Eu não vou ser tão ruim, tá? Não vou ser tão maldoso aqui, né? Que eu poderia dizer, as pessoas ficaram ali esperando um contato entre Hamilton e Pérez e Verstappen. Calma, não é bem assim. Mas as pessoas ficaram esperando uma disputa um pouco mais forte entre Hamilton e Verstappen. Isso é um fato, né? Por isso que foi o Cláudio aqui que brincou, que o sonho não durou 500 metros, né? Porque é isso, talvez a gente esperasse que com o Hamilton largando do lado limpo e o Verstappen sempre agressivo largando por dentro, a gente tivesse uma disputa um pouco mais dura pela primeira posição ali, né? São dois pilotos que se enfrentam, são dois pilotos que batem de frente um com o outro e é assim mesmo, né? Batem de frente, batem de lado às vezes também, mas enfim, né? E não foi o que aconteceu, pelo menos não nesse início de Grande Prêmio da Hungria. O que a gente teve ali foi mais um Oscar Piastri com uma bela largada partindo da quarta para a segunda posição. Lando Norris foi bem também, o Hamilton foi caindo um pouquinho, mas esse vai ser o assunto desse nosso Parque Fechado aqui nesse domingão. O Vitor Berto tá ok, então vamos lá. Colocar ele aqui para conversar com a gente também.
Boa tarde, Vitor. Obrigado pela sua presença aqui nesse parque fechado. E o lance é esse. Ainda bem, Vitor, que ontem a gente dedicou um parque fechado quase que inteiro a Hamilton e Verstappen, até porque acho que o tamanho da disputa, o tamanho da rivalidade entre os dois mereça essa atenção toda, né? Mas ainda bem que a gente dedicou isso ontem, porque hoje, no fim das contas, o que a gente esperava não veio, né? Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Garcia. Boa tarde, todo mundo que tá acompanhando a gente aí pelos canais do F1 Mania e também na home do terra.com.br. Cara, pois é, né? O sonho não durou nem 500 metros, como falaram aí no chat. Ainda bem que a gente falou deles ontem, porque hoje a gente mal falaria, né? Porque foi muito fácil, foi muito rápido, né? A gente esperava um Hamilton ali um pouco mais reativo e acabou que a gente nem viu uma briga de fato acontecer, e quem veio para cima do Verstappen no final das contas foi o Oscar Piastri, sem muita ação, para ser bem honesto, né? Ali na primeira curva, mas ele saiu de quarto e conseguiu ficar em segundo, colado ali no Verstappen. Foi o que acabou acontecendo. Sim, abaixo das nossas expectativas, mas foi uma corrida interessante, porque a gente, como eu falei bastante ontem, repeti várias vezes, o campeonato tá bom porque a gente não sabe quem vai terminar em segundo, né? Seja no campeonato, sei lá, hoje o Pérez deu uma melhoradinha, talvez ele, pelo tanto de ponto que ele conquistou lá no começo, ele seja o vice-campeão, mas no corrida é difícil saber quem vai terminar em segundo, né? Quem diria que o Norris ia terminar em segundo, terminar no pódio na corrida passada, terminar em segundo nessa? Quem diria isso, vendo as, 5 primeiras corridas do ano? Ninguém, o carro era ruim, né? E aí agora a gente tem uma grande mudança. Teve ontem, quem diria que o Hamilton faria uma pole, né? E se tivesse, mais 2 voltas, mais 3 voltas, ele chegaria no Pérez e passaria o Pérez. Então tem ainda uma coisa muito interessante no campeonato, que é entender aí quem vai ser a segunda força, essa briga que tem sido corrida, que vai deixando sempre a gente com essa dúvida cada vez maior, porque é difícil de dizer mesmo, né? A gente teve um começo de corrida em que o Piastri era segundo colocado, né? E parecia muito bem, né? Até o momento que a McLaren chama o Norris para os boxes antes dele, e aí o Norris acaba dando um undercut. E aí a corrida do Piastri começa a piorar bastante, mas teve um momento ali na corrida que fala assim, bom, o segundo piloto mais rápido é o Piastri. Enfim, assim, a gente teve uma corrida com essa dúvida latente. Até em algum momento a gente pôde imaginar assim, o Pérez vai chegar no Norris, mas acabou não acontecendo, então uma pena que não seja na disputa pela vitória, mas a gente tem ainda corridas muito boas acontecendo. A gente vai seguir, até para já fazer essa separação antes de começar a polêmica, né? A gente vai seguir lamentando que todas essas disputas não estejam acontecendo pela vitória. Porque até para ficar bem claro, em momento nenhum a gente deixa de lado a importância disso. Seria muito mais legal que todas essas disputas estivessem acontecendo pela primeira posição, mas tem um Verstappen aí que não deixa ninguém brincar, né? E assim, a gente sabe que a Red Bull é sim a primeira força, talvez não seja com toda essa vantagem, mas aí soma-se Red Bull a Verstappen, a coisa fica um pouquinho séria mesmo, né? Do mesmo jeito que ontem, Garcia, talvez, né, a Mercedes não, assim, pelo que a gente viu hoje, o Robson Macedo tá falando aqui no chat, né, McLaren segunda força, hoje parece que né, e assim, ontem a gente com aquela coisa, putz, será que a Mercedes chegou? Pra mim ontem parece que quem fez a diferença foi o Hamilton, a Mercedes não é a segunda força, talvez a terceira, mas também a depender do que acontece na Ferrari, mas aí ontem o Hamilton fez a diferença. Então, parece que a gente tem uma Red Bull boa, muito boa, mas não com uma vantagem absurda, só que a gente tem um Verstappen que é um baita de um piloto que está fazendo uma diferença, então faz a diferença ficar muito grande na Red Bull, porque, de novo, vamos olhar lá para outra Red Bull, é o Pérez. Eu não acho o Pérez um péssimo piloto, ele tá longe do Verstappen, longe do Hamilton,
E aí quando a gente olha pra ele, a gente vê um piloto que, beleza, largou lá em nono, conseguiu subir, mas não conseguiu chegar no Norris. Quase foi ameaçado, assim, por ataque do Hamilton no final da corrida. Então, assim, mais 3 voltinhas ali, né? Será que o carro da Red Bull é tudo isso? Assim, é essa vantagem toda que o Verstappen impõe? Me parece que não. Porque uma coisa que a gente vê que as equipes batem muita cabeça e não fica muito claro se é esta geração de pneus ou esta geração de carros, né? Porque a gente teve 2 mudanças. Ano passado essa geração de carros entrou aí para ficar, mas a gente teve muita mudança nos pneus de lá para cá, né? Inclusive em Silverstone a gente passou a ter um novo composto e as equipes parecem ter sempre muita dificuldade para lidar com essa borracha da Pirelli, né? Tanto é que muitas vezes elas reclamam bastante e o segredo da Fórmula 1 hoje em dia parece muito ser isso. Quem cuida melhor dos pneus, quem desgasta melhor os pneus. Inclusive o calcanhar de Aquiles da própria Ferrari, né, que começa bem a temporada ali, ou começou as 2 últimas temporadas, mas tem sempre muito problema com desgaste de pneus, e principalmente quando o pneu macio é a grande aposta para uma corrida, por exemplo. Hoje até foi uma exceção, mas quando o pneu macio é a aposta para a corrida, então é o pesadelo da Ferrari. E a Ferrari não lida bem, né? Os pneus da Ferrari acabam muito rápido, e com as equipes é mais ou menos isso. Que tipo de problemas, já que a gente está falando do carro e o segredo parece ser esse, que tipo de problemas com desgaste de pneus o Pérez teve, ou o que a Mercedes encontrou ali naquele último stint do Hamilton, que ele estava andando, ele chegou a andar. No começo, essa vantagem foi diminuindo, mas assim, nas últimas 11, 12 voltas, o Hamilton estava muito distante, ele chegou a fazer 2 segundos, quase 2 segundos mais rápido que o Pérez. Depois foi diminuindo, aí ele fez umas 3 voltas, 1,5, depois era 1,1, 1,2, o que ainda assim é muito mais rápido. A gente está falando de uma Mercedes sendo muito mais rápida que uma Red Bull. Talvez se a gente somar a qualidade do carro da Red Bull, a qualidade do carro da Mercedes, não foi só piloto, foi pneu. Mas aí a gente dá uma volta de novo e fala assim, ok, mas as equipes estão sabendo administrar esse desgaste? Que tipo de problemas a Red Bull teve nesse final, né? Garcia, eu acho que tem, assim, eu concordo que tem essa questão do pneu, mas eu ainda acho que tem algo na aerodinâmica do carro a ser evoluída nas outras equipes. Quando falo outras, é menos a Red Bull, né? Então, assim, o salto muito grande que a McLaren deu não foi porque ela conseguiu trabalhar melhor os pneus, foi porque ela fez um carro mais parecido com o da Red Bull. Então, ainda assim, tem o ajuste da aerodinâmica e, sim, aí a diferença vai estar nos pneus. Hoje ainda eu acho que é um pouco das duas coisas, porque um pouco que a gente conversou ontem, né? A Red Bull parece ter encontrado o melhor caminho e as equipes estão levando um tempo para chegar lá. A Mercedes é a que está levando mais tempo, pensando nas grandes equipes dos últimos anos, né? E aí eu tô excluindo a McLaren, que a McLaren não andou bem nos últimos anos. Falando de Mercedes, Ferrari, basicamente, a Ferrari parece ter achado antes da Mercedes, até a Ferrari ano passado andou bem, né? Chegou a brigar. Aí esse ano, parece que aí realmente a Ferrari tá mais ligada aos pneus, porque começa bem, aí termina muito mal, né, a corrida. Tanto que o Russell passou o Sainz, não passou o Leclerc, mas terminou na frente do Leclerc, que o Leclerc foi punido. Mas também, se tivesse mais lá meia dúzia de voltas, com certeza ele teria passado. Então a Ferrari termina muito mal as corridas. Só que a gente tem uma Mercedes que, sei lá, faz 4 etapas, que decidiu mudar o carro e fazer um carro bom. E não aquele carro que eles tinham de 0 pod que não dava nada. Então, imagina, eles estão atrasados 30 etapas. Mais, até. Então, 30 etapas. E aí a gente tem outras que, sei lá, a Aston Martin deu um baita de um salto por conta da aerodinâmica, mas tá parando porque não tá evoluindo mais o carro. A gente teve a McLaren dando um baita de um salto também para a questão aerodinâmica. Então, eu acho que tem ainda uma combinação das duas coisas para a maioria das equipes achar. Talvez a equipe que esteja mais equilibrada nesse momento, eu vou falar duas, né? Assim, para mim a McLaren agora, óbvio, ela é a segunda equipe, mas sim, ao mesmo tempo, assim,
dá pra acreditar que a McLaren do nada ficou tão boa? Eu ainda sempre acho que na próxima etapa eles vão mal. Né? Eu vou ficar com essa sensação por um tempo. Mas aí, a que eu ia falar originalmente, na verdade, era a Mercedes. Que aí ela mudou de ideia, foi pra um carro que tem uma aerodinâmica que... Ok, ainda precisa de evolução, porque como eu falei, estão 30 etapas atrasados, mas... É a Mercedes... Agora o orçamento já foi também, né? Mas é a Mercedes, a gente sabe que os caras vão conseguir chegar lá, né? E eles parecem estar indo bem com os pneus, né? Assim, a gente teve tanto o Hamilton quanto o Russell fazendo corrida consistente. Acho que o Hamilton teve um momento ali mal, mas realmente ele já estava num fim de stint que ainda acho que, sei lá, a Mercedes parecia no primeiro momento que tinha errado na estratégia mantendo ele na pista, né? Porque ele foi meio surpreendido, né? Sim. O Piastri e... Agora me deu um branco quem tava atrás dele, era o Pérez, né? Pérez. O Piastri e o Pérez parando nos boxes, ele ficando na pista. Então ele ficou ali meio que, putz, perdeu aquelas duas possibilidades de posição. Aí a Mercedes, ao invés de chamar ele na volta seguinte, que seria o natural e que a gente acharia o certo, deixou ele, sei lá, mais umas 5, 7 voltas na pista. E aí ele tem um final de corrida com um pneu mais novo do que o resto. E aí ele consegue passar o Piastri e ameaçar o Pérez. Então, me parece que, de novo, a equipe que tem mais chance, que é a que a gente sempre achou que teria mais chance de brigar com a Red Bull, é a Mercedes. É que ela tá 30 etapas atrasada, então, sei lá, vai precisar de mais umas 10, que é o que eu sempre acho, assim. Eu acho que eles vão terminar o ano muito próximos da Red Bull. Porque a Red Bull, enfim, além de agora já ter publicamente falado que o foco já tá no carro do ano que vem, o carro do ano que vem não vai mudar muito em relação a isso. Você não tem mudança de regulamento. Então também, focar no carro do ano que vem é focar no carro desse ano, de certo modo. O que talvez eles não vão fazer é implementar esse ano, é testar bastante para implementar no ano que vem, né? E a Mercedes já não. A Mercedes, tipo, ela vai trabalhando esse ano e, vai esquecer o carro do ano que vem? De novo, é o carro desse ano, o carro do ano que vem. Então, eu acredito que as duas vão terminar o ano bem próximas, como meio que terminou ano passado, né? Sim. É que no ano passado a Mercedes ficou meio iludida no carro e decidiu não mudar. Eu acho que se ela tivesse já trocado o carro no começo desse ano, talvez hoje o Verstappen não teria passado o Hamilton na primeira curva. Né? Já teria porque passado a temporada. A gente tem um agente complicador para as equipes aqui, que é o teto orçamentário, né? Então, nessa do teto orçamentário, o que acontece? Que é o que tem acontecido. A McLaren foi lá e gastou a grande atualização dela. Ela mudou 75% da aerodinâmica do carro. Gastou dinheiro, gastou tempo de túnel de vento. A Mercedes, que mudou praticamente o carro inteiro, é quase uma versão B do carro da Mercedes, também gastou dinheiro, também gastou túnel de vento. Será que sobra para ela continuar remando e chegar perto da Red Bull? Não sei se este ano sobra, né? Assim como, por exemplo, ainda espero que talvez tenha alguma coisa da Aston Martin, porque todo mundo que apresentou uma atualização grande chegou mais perto. E a Aston Martin ainda não apresentou essa grande atualização. Se vai dar tempo também, a gente não sabe. Na verdade, Garcia, assim, teoricamente eles apresentaram, só que não foi bem, e aí o assunto morreu. Agora eu não me... Qual foi? Seguinte a Barcelona foi qual? Foi Canadá, né? A seguinte... Teve Canadá, teve Mônaco, Canadá, teve tudo junto ali, não lembro exatamente a ordem. Que foi Mônaco, Barcelona, Canadá e Áustria. Foi Áustria, né? Áustria, isso. Então, porque assim, teoricamente eles apresentaram algumas atualizações em Barcelona, que não foram bem. O tal pacote da Aston Martin foi em Barcelona. Que não aconteceu do mesmo jeito que, teoricamente, o pacote da McLaren também foi em Barcelona. Tá? O grande pacote era em Barcelona. Colocaram lá, tava até com a pintura diferente, né? Porque foi aquela pintura comemorativa que usaram em Mônaco e Barcelona. Isso. Comemorativa em relação à Tríplice Coroa. Foi em Mônaco a atualização, mas em Mônaco essa atualização era para Emília-Romanha, o GP foi cancelado, ficou para Mônaco, só que em Mônaco não dá para você analisar muito bem, e aí a estreia foi em Barcelona, isso mesmo. E que a McLaren não andou nada em Barcelona, né? Foi andar em Silverstone. Então, assim, os chamados grandes pacotes foram implementados em Barcelona e parece que não surtiu efeito para ninguém. Aí os caras mudaram uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí parece que o carro andou para frente. Então, o ajuste fino do pacote, né?
Eu não sei se tem mais por vir da Aston Martin, porque isso pra mim, o pacote teoricamente já foi implementado em Barcelona. Talvez falte esse ajustezinho que ainda não aconteceu, que aconteceu na McLaren, eles conseguiram andar pra frente e a Aston Martin não. Mas talvez eles já tenham feito ajustezinho e mesmo assim não acertou, e aí acabou, não tem mais acerto, sei lá. Isso é possível, né? E aí não tem mais dinheiro, não tem mais muito tempo de túnel de vento. Exato. O resto né? O que eu acho que você acaba desenvolvendo que não entra em tempo de túnel de vento e tudo mais, é mais a teoria, né? Os caras não vão conseguir testar e tal. Então, assim, o que eles podem evoluir no carro é pensar assim, vamos agora tentar fazer tal coisa? Não testa no túnel de vento, faz na pista e vê o que acontece. É o famoso leva uma asa diferente, né? Para um dos pilotos só. Então, assim, eu acho que tem possibilidade de evolução. A gente tá na metade da temporada ainda. Na verdade, nem na metade. Hoje completamos a 11ª corrida, então, tecnicamente, matematicamente, nem na metade nós estamos ainda. Então, eu acho que ainda tem coisa por vir, sim. E talvez seja no ajuste, talvez não seja em pacote mesmo. Talvez o que a Mercedes vai evoluir agora é aprender a ajustar melhor esse carro. A McLaren é a mesma coisa. A Aston Martin talvez seja algo mais complexo que um ajuste não vai resolver, né? Então, minha sensação é que a gente vai ter um final de campeonato, e quando eu falo final é México, Estados Unidos, Las Vegas, Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi um pouco mais próximo, que é como a gente viu no ano passado, né? Tanto que a Mercedes estava muito mal, ganhou Interlagos. É que acontece, final de temporada, existe a possibilidade de acontecer duas coisas, né? Quem tem um caixinha sobrando, porque esse caixa engloba tudo, né? Engloba confecção de peças, engloba acidente, engloba tudo. Pô, sobrou um caixinha aqui, sei lá, ao contrário do que aconteceu com a Haas no passado, olha, a gente gastou muito em acidente, faltou caixa no final do ano, né? Sobrou uma graninha? Beleza, vamos testar o que tem aqui para Qatar e Abu Dhabi. É isso que você falou. Se sobrar um caixinha, quem não tiver um caixa sobrando aí, guarda pro ano que vem, guarda pros testes já do Bahrein e vambora. Mudanças grandes talvez a gente não tenha tanto. Só uma coisa, não tem guardar dinheiro pro ano que vem, tá? Zera, começa o teto de novo. Não, guarda a ideia. Guarda peça nova, a ideia. Eu quero fazer uma asa assim porque foi o que eu desenvolvi. Se tiver dinheiro sobrando, você leva pro Qatar, pra Abu Dhabi. Se não tiver dinheiro sobrando, você vai levar só pro Bahrein ano que vem. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Guarda o conceito, a concepção. Sim. O dinheiro não, o dinheiro na Abu Dhabi ele zera. Na verdade, tem até uma questão que eu não sei, uma hora que preciso olhar o regulamento. E o regulamento do teto orçamentário é muito complexo. Eu já parei para ler uma vez, mas são muitas páginas muito complexas. Se ele vira no GP de Abu Dhabi ou se ele vira dia 31 de dezembro. Boa pergunta. Porque faz uma diferença isso também, né? Assim, óbvio, é igual pra todo mundo, né? Não é que, então tal equipe vai se dar bem ou vai se dar mal, mas tô pensando mais nas nossas conversas, nas nossas discussões que a gente tem aqui. Porque uma coisa é zerar o túnel de vento a partir do GP de Abu Dhabi e dia, 1º de dezembro eles já estão rodando carro novo, gastando e tal. Outra coisa é só dia 1º de janeiro, porque eles ficam dezembro inteiro parados, com muitas aspas, né? Porque o trabalho continua, e tem outros jeitos de... Você vai na prancheta e não vai no túnel de vento, né? Ou você sobe 1º de janeiro, porque 1º de janeiro você perde um mês inteiro, né? E aí você tem menos tempo para desenvolver o carro do ano que vem pro GP do Bahrein do ano que vem. Então, também é uma coisa interessante para se ver. A gente tem os testes... Depois do GP de Abu Dhabi tem os testes de jovens pilotos, mas a gente sabe que para esse aí não acontece nada, porque é realmente na semana seguinte, então não dá tempo de nada, é mais realmente para testar jovens pilotos, às vezes nem tão jovens, né? Já teve o Alonso testando, mas enfim. É isso, mas bom, vamos falar um pouquinho da corrida, Vitor. Eu acho que vale a gente comentar primeiro, né? Talvez não tenha sido uma corrida cheia de alternativas como a gente gostaria de ver, né? Mas vale a gente começar comentando desse lance da largada que a gente esperava muito. Hamilton largou mal, ou ele simplesmente tentou
evitar uma briga um pouco mais, uma disputa um pouco mais dura, que poderia acabar em alguma coisa, ou tem aquela pressão, nossa, se eu forçar um pouquinho aqui, o Verstappen é louco, vai tocar, a gente sabe que o Verstappen vem de caro tudo, e largando por dentro, ele foi, colocou o carro e foi embora, né? Só que nessas o Hamilton acabou perdendo mais 2 posições, pro Piastri, que foi a sensação da largada, inclusive, e pro próprio Norris, né? Cara, assim, eu confesso que eu não lembro da televisão ter repetido várias vezes a largada, mas no ao vivo ali, me pareceu que foi uma largada normal do Hamilton, assim, não largou mal. Eu acho que no fim o que acabou acontecendo o Verstappen ficou com o lado de dentro, porque largava do lado de dentro, ele espalhou na saída da curva 1 e o Hamilton não quis bater. E aí nessa de tipo ele acabar dando uma espremida no Hamilton pra fora, é nesse momento que vem o Piastri e passa junto por dentro, porque o Hamilton tira o pé. E quando o Hamilton tira o pé, o Norris atrás dele também tira o pé, então foi nesse momento que o Piastri teve a chance, e aí ele aproveitou de pular para segundo. Não sei, assim, eu não acho que o Hamilton facilitou a ultrapassagem, só acho que não quis bater, seguiu a corrida, o Verstappen, ele, talvez duro seja uma palavra muito dura para ser usada, mas ele só deixou espalhar um pouco o carro, também nada demais. Para mim foi até menos do que, sei lá, o Pérez fez quando passou o Piastri, né? Só deixou espalhar numa largada ali, no momento de largada, e o Hamilton acabou optando por não bater de frente, não acabar não batendo mesmo. Sei lá, eu preferia que ele tivesse batido, porque a corrida teria sido mais emocionante. Mas também, por um lado, para a Mercedes os pontos são importantes na disputa pelo campeonato de construtores, né? Então, sei lá, fez o que o livro manda. Ok. E aí, ainda nessa largada, a gente teve, até o Cláudio Cristiano mandou uma mensagem aqui, teve um desastre do Guan Yu Zhou, né? Todo mundo contente, nossa, o Guan Yu Zhou, nosso querido chinês aqui, largando na 5ª posição, foi uma grande classificação ontem. Ele demora, sei lá, uma eternidade pra largar. Sabe quando o Guan Yu Zhou é aquela história, né? Fazendo não façam isso, tá? Mas sabe quando a gente para no semáforo e vai responder uma mensagem no celular, o semáforo abre, a gente fica assim olhando, opa, abriu, te guarda o celular, pega e vai embora. O Guan Yu Zhou fez isso hoje, né? Talvez estivesse conversando com a equipe, não sei. Eu até fiz questão de olhar pra ver se ele tinha engasgado, se tinha dado um tranquinho. Ele só não largou. E nessas ele perde ali, sei lá, 10 posições, vamos chutar um número aqui, perde 10 posições. Aí, além de tudo, é afobado na curva 1, toca o Ricardo, que toca o Ocon, que toca o Gasly, prejuízo gigante para a Alpine logo na primeira curva, o próprio Ricardo caiu bem para trás também, o Guan Yu Zhou poderia ter se aproveitado de uma boa posição de largada, então também tem seu prejuízo. Desastre, né? Desastre total. A Alfa Romeo também super prejudicada porque, né, tinha chance de marcar bons pontos, né? Não acho que ele terminaria em 5º, mas sei lá, daria pra ter ficado dentro dos pontos mesmo. Sim, foi um desastre. E eu queria muito, sim, tô ansioso pra ver a declaração dele. Você aí, convido já a ficar ligado no fmania.net, que daqui a pouquinho tem todas as declarações lá. Porque eu queria ouvir mesmo o que ele vai falar, porque pra mim ele esqueceu de largar. Porque não dá pra ver se ele tem nenhum tipo de reação, sei lá, apertou algum botão errado. Ele só parece que, como você falou, Garcia, parece que ele não viu que o semáforo abriu e ele deu aquele demoradinha de meio segundo pra sair, o cara de trás já tava buzinando. Aí ele... É que ele não esqueceu de guardar o celular, inclusive, né? Ele ficou com o celular aqui... Só vi, eu tenho que andar porque abriu o semáforo. Aí ele deu uma olhada de novo no celular, bateu no Ricardo e foi levando, né? Parece que foi meio isso que aconteceu. Mas eu tô ansioso pra ouvir dele, porque foi, assim, do céu ao inferno, literalmente, né? Porque, cara, ele conseguir largar da 5ª posição foi um baita de um feito, só que aí no fim ele não largou, né? Então... É isso. E são pilotos que eles têm que aproveitar as poucas chances que têm.
Exato, por isso que o desastre é ainda maior, né? Porque é quando que ele vai conseguir a 5ª posição de novo? Talvez nunca mais na carreira. E não só isso, como às vezes o cara fica marcado. O Guanyu Zhou, todo mundo tinha medo do Guanyu Zhou quando ele entrou na Fórmula 1, né? Meu Deus, esse cara. E aí, acho que até tem um certo preconceito estrutural aqui, velado, que chinês. Tem uma xenofobia. É chinês, né? Então todo mundo com medo. Mas ele não fez nenhuma grande bobagem, não atrapalhou a corrida de ninguém até hoje, não fez nada. E ele também não ia muito mal na Fórmula 2 pra também ficar assim, meu Deus do céu, o Guanyu Zhou vai entrar. Parecia que ele era o seu Katayama, né? Só que ele tá no limbo da Fórmula 1, né? Porque ele nunca fez nada demais e nunca fez nenhuma bobagem, então ele fica entre os esquecidos, além de tudo. E aí o que acontece para os esquecidos? Daqui a pouco entra a Audi ali, a Audi entra com grana e talvez esse dinheiro todo do Guanyu Zhou não seja interessante para que a Audi mantenha ele lá. Ah, com certeza, com certeza. E aí o cara fica sem vaga, acabou, tchau, vai embora. Agora, se de repente ele pega esse 5º lugar, aproveita e de repente até ganha uma moral para uma sequência de boas corridas, aí os caras já começam a pensar... podemos deixar ele lá, que aí sim os 20 milhões passam a ser interessantes. Mas pro cara que vive no limbo e ainda desperdiça uma chance dessa, a coisa fica um pouquinho complicada, né? Ah, sem dúvida, Garcia. Tipo, é o que você falou. Ele... Sim, eu não acho que ele vai ficar pra Audi, tá? Não vai, mas... Mas, sei lá, poderiam pensar 2 vezes. Ele poderia ficar com piloto de teste... e não tem por vaga 10 pra milhões ele. E não 20. E assim, não vai ter vaga pra ele, porque vai chegar a Audi, ele vai sair, e aí ele vai pra onde? A Williams ele não vai, porque, sei lá, o Williams não vai pegar um piloto que já tá lá há mais tempo. AlphaTauri também não. E aí acabou. Porque, né, talvez existem só, acho que hoje, 2 equipes. Tem a Haas, mas acho difícil. Porque eu acho que a Haas continua meio nessa pegada que eles estão agora, de ter piloto experiente. Ou eles vão pegar alguém novo. Novo mesmo. E quando eu falo piloto experiente, é piloto que andou na frente, né? Não... Que é isso? O Hülkenberg e o Magnussen, apesar de todos os pesares, o Hülkenberg fez boas temporadas na Renault. O Magnussen, ex-piloto McLaren. Então... tem uma história, né, de ter trabalhado em equipe grande e tudo mais. Agora, o que o Zhou vai levar pra Haas? E o Zhou vai levar o quê pra Haas? Mas lá na Sauber era assim... tipo, dane-se, né? Uma coisa que eu não lembro é porque, assim, né, a Audi já comprou a Sauber, né? Uma coisa que eu não me recordo é quando, de fato, eles assumem a Sauber. Eu não lembro se é só em 2026. Com o nome Audi, sim, porque a nova regra de motores e o motor deles só vai ser em 26. Só que eu não sei quando eles assumem a administração. Porque também tem isso, assim, se logo eles assumirem a administração, não fica mais, né? Então, eu sei que a Alfa Romeo tá pra sair de lá, porque, né, a Alfa Romeo não quer ter seu nome atrelado a uma equipe que vai passar a chamar Audi, que é concorrente dela daqui 2 anos, né? Só mais 2 temporadas pra isso acontecer. Então, é uma pena, porque é o que você falou, talvez se o cara larga bem, imagina, e aí vamos, já que é um cenário totalmente hipotético, né? Porque ele largou mal, então ele largar bem é um cenário hipotético. Ele larga mal, ele larga bem, larga normal. O Hamilton e o Verstappen batem, ele já fica em terceiro se ele não passar ninguém. Sei lá, vai saber, né? Pensou que o cara termina a corrida em terceiro? De novo, vai ter o Pérez, o Russell, um monte de gente pra passar, mas já que de novo é um cenário hipotético, tantas coisas poderiam acontecer, ele termina em terceiro ou quinto que fosse. É o que você falou, vão olhar pra ele com outros olhos. Agora, nunca fez nada. Tudo bem que nunca fez também nenhuma bobagem, mas nunca fez nada. É o limbo. E aí, quando tem a chance, também não faz nada? É isso, ele vai ser esquecido na primeira oportunidade que tiver, é que essa oportunidade ainda não apareceu, ele vai ficar sem assento. É isso. A Nath deve votar ok ali, que eu tô vendo a janelinha da Nath já apareceu aqui pra mim.
E ok, então vamos lá. Boa tarde, Nath De Vivo também. Obrigado pela sua presença aqui no nosso Parque Fechado nesse domingão. Hoje vai ter time completo aqui, daqui a pouco o Gavi também chega. E, Nath, a gente está repassando alguns lances da corrida aqui. Claro, fica à vontade também para falar de Verstappen e Hamilton, caso queira, mas a gente estava falando do Guan Yu Zhou aqui, que a gente estava fazendo a brincadeira, que, de novo, vou repetir a recomendação porque não é muito correto, mas você sabe quando você para no semáforo, dá aquela olhadinha no celular, o semáforo abre, você ainda tá aqui e tal, você olha pro lado, sai meio estabanado, você demora? Então, foi isso que aconteceu com o Guan Yu Zhou hoje na largada, que demorou para sair, quando saiu levou todo mundo lá na frente, né, Nath? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Garcia. Boa tarde, Vi, a todos que estão nos assistindo. E sim, de fato, né? Eu falei, como que o Guan Yu Zhou largou da 5ª colocação e conseguiu se envolver num acidente do meio pro fundo do pelotão? É assim, é uma coisa impressionante. A gente até poderia esperar que ele fosse se envolver ali num acidente com as McLaren, talvez, mas não, ele conseguiu cair tanto que ele foi se envolver num acidente lá pro fundão. E, cara, parece que era tipo assim, ele pensou, cara, eu não pertenço aqui. Então ele esperou todo mundo passar ele, pra daí ele falar, não, é aqui que esse é o meu lugar. Porque, cara, mas é uma pena, né? Porque ele andou tão bem na classificação, andou tão bem. A Alfa Romeo, na verdade, né? Andou tão bem no final de semana pra colocar tudo a perder na largada do domingo, né? O Hamilton, mais ou menos isso também. Mas o Guan Yu Zhou foi uma coisa que, cara, é quase que inexplicável. Ele ficou estacionado praticamente no grid. Uma pena, eu queria ver se ele... Não que ele fosse conseguir, né, de fato, um grande resultado, brigar por pódio, mas pelo menos ver ele ali na frente, né, uma coisa que é atípica. Então, foi bastante chato isso que rolou. E inclusive eu não lembro exatamente o que aconteceu, e foi naquele comecinho de corrida que a gente tá acompanhando tudo que tá acontecendo, e a gente não quer checar a largada de novo, embora a gente tenha o F1 TV Pro aqui e tal, né? Mas depois desta confusão, o Bottas perde muitas posições também. E eu não sei se tem a ver com a confusão da largada. Eu não lembro exatamente o que aconteceu com o Bottas. Eu só lembro de ter olhado pro lado aqui e ver o Bottas lá embaixo, 14º, 15º, sei lá. Pode ser que só tenha largado mal, mas o preju acabou sendo enorme para a Alpine, que perdeu seus 2 carros, e para a própria Alfa Romeo, né, a equipe do Zhou, que, enfim, a corrida acabou basicamente ali, né? Embora o Zhou foi até o fim, o Bottas foi até o fim, mas a corrida basicamente acabou por ali. E aí, Nath, aproveitando, já que você acabou de chegar, a gente ia passar para outra questão logo depois, ainda fazendo aquele review da corrida. Primeiro pit stop. A gente falou da largada, da bela largada do Piastri, de 4º para 2º, vai para cima do Norris, vai para cima do Hamilton, assim, vai para cima não, ele aproveita os espaços que eles deixam, mas méritos totais do Piastri. Porém, na hora de fazer o primeiro pit stop, a McLaren escolhe o Norris. E aqui é escolha, né? Eu não tô falando, mas tá certo, mas tá errado. Não falando, mas sim, a McLaren fez uma escolha, né? Parar o Norris primeiro e entregar a ele totais chances de aplicar um undercut em cima do companheiro de equipe, né? Como é que você vê esse lance da McLaren nesse começo de corrida, Nath? Não só entregar, né, como uma possibilidade, como de fato aconteceu, né? O undercut, e Norris conseguiu sem problemas assumir a posição, ficar à frente do Piastri. Eu achei polêmico, né? A gente sabe, ok, o Norris é o cara da McLaren, é o primeiro piloto, o Piastri fazendo a sua estreia agora, mas que não, assim, né? É que é muito ruim falar na Fórmula 1, será que não valia arriscar? Porque na Fórmula 1 nunca vale arriscar de fato, né? Ainda mais equipes como a McLaren e tudo mais. Cara, será que eles não confiam no piloto deles? De que ele vai conseguir a posição, que ele vai conseguir se manter no pódio? Ok, estamos na 11ª etapa da temporada. O Norris já conseguiu outros pódios no ano, inclusive o segundo pódio consecutivo dele, é a primeira vez da McLaren com 2 pódios consecutivos desde 2012. Beleza, muito legal, show. Mas, cara, eu acho que isso acabou também comprometendo a corrida do Piastri e ficou uma situação meio estranha, né? Tipo,
por que eles preferiram o Norris? O Piastri, ele tinha condições totais de se manter na frente e tudo mais. Eles que gostam tanto de vender o Piastri como o próximo grandíssimo piloto da Fórmula 1, as redes sociais é só Oscar Piastri. Piastri chegou a peso de ouro lá na McLaren. E daí hoje, sem motivo algum, acabaram escolhendo o Norris. Não fez assim. Na minha cabeça não fez o menor sentido. E não é, Vitor, que o Norris estava, oh meu Deus, eu tô muito mais... Não, era um 10º para lá, um 10º para cá. Ele tinha ali uma diferença de 2 segundos, uma coisa assim pro Norris, né? Então, escolha da McLaren, né? Ó, antes de mais nada, Nath, desde 2012 eles não conseguiram 2 pódios consecutivos? É isso? Meu Deus! Aparentemente é isso. 11 anos. Tá bom. Ó, então é que eu tava fazendo um comentário agora há pouco que eu excluí a McLaren das grandes equipes, no sentido de, tipo, recente, mas é mais tempo do que o que eu imaginava. Que realmente é muito tempo. Cara, sobre a decisão da McLaren. Sabe o que me pareceu um pouco? Pareceu um pouco aquele tipo de decisão que a Ferrari toma com o Leclerc. Ah, é meu menino, vai ser o Leclerc, vamos dar pra ele. Tá bom, é uma escolha que você faz. Mas eu concordo com o que a Nath falou. Trouxeram o Piastri a um peso de ouro tão grande, né? Teve um processo judicial com a Alpine por causa do cara. O cara faz uma baita de uma primeira curva lá, passa 2, inclusive o companheiro de equipe, fica em segundo, tá andando bem, tá andando lá de boa, aí os caras falam assim, não, vamos botar o Norris na frente do Piastri. Tá bom, não é uma decisão que eu teria, né? Talvez no segundo pit stop, dependendo da situação, né? Se vamos dizer se o Norris realmente naquele segundo momento tá sendo preso, mas no primeiro momento o Norris não tava com o ritmo preso, né? Então eu acho que eu imagino por que eles fizeram isso, além da questão de sim haver uma preferência. O Norris tinha um jogo de pneus macios novos a mais, né? Na verdade, a mais não, ele era o único que tinha ali na frente. Então, muito provavelmente naquele momento ele colocou, né? Ele colocou os pneus... Não, se bem que ele já tinha largado com os pneus médios novos. Então não tem explicação, na verdade. Eu ia falar que ele ia colocar os médios e aí ele ia ficar mais rápido e ia acabar ficando preso atrás do Piastri, mas não. Ele largou com os médios novos. Então não tem explicação. É só porque eles gostam do Norris mesmo. É um menininho igual o Leclerc, é o menininho da Ferrari. Claro que antes da corrida, provavelmente os dois estavam com as suas voltas programadas. E provavelmente antes da corrida estava programado que Norris parasse antes do Piastri. Isso é normal, antes da corrida. Mas aí aí vale o jogo de cintura. A gente fala assim, ok, temos uma inversão, vamos manter o Piastri, porque o Piastri não estava mal nem em relação ao Verstappen, né? Analisando, claro, o fator Verstappen, né? Que você tem que... Não estava mal, não é que ele estava andando no mesmo ritmo do Verstappen, mas não estava perdendo pro... Provavelmente o Verstappen estava economizando, provavelmente, mas ainda assim, ok, tudo bem. Tá tudo bem, né? E aí, no fim das contas, depois, do meio pro fim da corrida, a gente vê um Piastri perdendo um pouquinho mais, tendo um pouquinho mais de problemas, né? Tanto que ele perde posição pro Pérez, pro Hamilton, vai ficando atrás. O pit stop, aquela volta do pit stop, que eu não sei exatamente até agora o que foi que aconteceu, mas ele faz a volta inteira, ela é 2 segundos mais lenta que a do Pérez, e o Pérez ainda fez aquele pit stop de 1.9, é sacanagem, né? Mas ainda não seria um problema. Se você vê que o cara tá perdendo rendimento, aí sim você manda inverter na pista, eles nem perdem muito tempo com isso, né, Nath? Exatamente. É muito bobo pensar que, não, jogo de equipe, não tem que ter ordem de equipe. Existe ordem de equipe, vocês querendo ou não, existe inversão de posição, existe jogo, existe. Só que
Cara, é o que vocês estão falando. Não é que o Piastri estava extremamente lento, estava segurando o Norris, que estava deixando o Hamilton se aproximar do Norris para pegar a posição. Não era isso. Eles estavam dando mais ou menos no mesmo ritmo. Às vezes o Norris estava na frente, às vezes o Piastri. Então, assim, às vezes parece que as equipes elas não têm esse jogo de cintura. A gente sempre falou que, por exemplo, a Ferrari ela não sabe agir nas adversidades, nas mudanças e tudo mais. Parece que a McLaren também não, sabe? Tipo, não, o nosso plano foi esse, então nós vamos manter com esse plano. Norris na frente, independente de qualquer coisa. Então, assim, imagina se o Norris tivesse caído lá para trás, ele ia parar primeiro também. Então, assim, é muito não saber dançar conforme a música. Eu acho que, assim, ordem de equipe existem, sempre vão existir. É chato, mas hoje, assim, começo da corrida ainda, os dois no mesmo ritmo, eu achei desnecessário. Por outro lado, Vitor, se a gente tinha alguma dúvida com relação ao Piastri, e não dúvidas com o fato dele ser bom piloto, mas até por conta de toda aquela briga que teve entre Alpine e McLaren, vai para tribunal, enfim. Por outro, sim, se mostra um piloto pronto para a Fórmula 1, né? Ah, sim. Eu ainda tenho dúvidas se vale a briga, se valeu a briga. É que pra mim, quando briga desse jeito, é porque o cara vai chegar, vai ser campeão mundial como foi com o Hamilton no primeiro ano. Né? O cara já vai chegar, já vai ser o melhor piloto do grid, vai desbancar o Alonso. Não acho que, assim, não sendo um caso como esse, eu acho muito estranho, né? Uma briga tão grande por um piloto. Ainda mais nos dias de hoje, em que eles mal andam nos carros de Fórmula 1, né? Quando não são pilotos titulares. Então é difícil de avaliar. Ele é tão bom assim? Não sei, nunca andou. Assim, nunca andou, mal de dizer também. Ele andou, fez um testezinho ou outro, mas nunca fez uma corrida para se comparar de fato aos outros. Valendo. Então, não sei se tipo, a briga valeu, mas ele é um piloto bom. Tipo, tá conseguindo entregar consistentemente agora depois que o carro dele passou a andar, né? Hoje fez uma ótima largada, foi esperto em fazer a manobra para fazer a ultrapassagem. Então, realmente assim, o Piastri, eu vou dizer que me surpreendeu, tá? Porque eu sei que toda vez que eu falo isso, um monte de gente no chat fala, mas ele era um ótimo piloto, foi campeão da Fórmula 3, Fórmula 2. Gente, tipo, é isso, assim. Ralf Firman também tá aí, né? O próprio David Stroll, Valsec também. O próprio Stroll foi campeão de várias categorias aí de base. Enfim. E em compensação, o Verstappen não foi campeão de Fórmula 2. Deveria. Então. E outra coisa, né, Vitor? Campeão mundial. Tem currículo mundial da FIA. Currículo completíssimo, né? Mas por mais que você esteja contente com o desempenho do Piastri na Fórmula 1, Vitor, eu sei que você acha que ele poderia ter sido um pouco mais duro com o Pérez hoje, né? Ah, sim. Não, se alguém faz isso comigo do jeito que o Pérez fez, na curva seguinte ia tomar no meio. Não pode deixar... Assim, eu entendo que precisa dos pontos também, mas sei lá, o cara também precisa... Ele tá chegando na Fórmula 1... tem que botar um pouco de medo na galera, senão, que é isso? O que o Pérez fez com ele? Jogou ele pra fora da pista. E assim, também não acho que era pra punir, igual ele chegou a ser investigado e tudo mais. Jogou duro. E eu acho que ele devia ter jogado duro de volta. É isso. E era isso, tomar no meio na curva seguinte, porque... tá bom, você não me deixou espaço, eu também não vou te dar espaço pra fazer a curva, eles iam bater... Um dos dois ou os dois ia acabar se dando mal. Mas é isso, assim. Uma coisa que eu acho sempre importante... Fala em qualquer esporte, tá? Ontem eu terminei de assistir uma série que chama Quarterback na Netflix. A NFL é um esporte que eu gosto muito, acompanho bastante. E... Quarterback, pra quem não sabe, é o jogador que faz... que pega a bola no início da jogada e ele determina se ele vai passar, se ele vai dar para um outro correr, para quem ele vai passar. Então ele é o jogador ali que ele é um maestro do time e é o jogador mais importante, é o jogador mais caro do time. Apesar de não ser o cara que de fato marca o ponto, né? E aí ele
por ser esse jogador muito importante, a defesa do outro time é o jogador que eles mais visam. Então tentam derrubar o cara. Né? Tanto que tem 2 jogadores do time de ataque que defendem o quarterback, estão lá só pra fazer uma mureta pra não deixar pegarem ele. Então assim, eu tô contando tudo isso pra ver como é o jogador visado, né? E aí o Patrick Mahomes, que é o quarterback do Kansas City Chiefs, fala no documentário que ele sempre cumprimenta o cara que vai derrubar ele. Tipo, depois que derruba, ele fala assim, boa jogada, boa jogada. Que ele fala assim, eu acho que sendo amigo desses caras, elogiando esses caras, eles vão pensar 2 vezes antes de bater em mim com a mesma força que eles bateriam num cara que reclama, que briga ou que fica quieto. Então, no caso dele, ele elogia pra quando ele for tomar outra próxima pancada, o cara não vir com toda aquela força que ele viria. Que é uma questão psicológica. Né? Tipo, o cara da defesa vai deixar de derrubar ele? Não vai, porque é o trabalho dele. Sim. Mas vai derrubar pra quebrar? Pra machucar, acho que não. É. Ele vai pensar 2 vezes. Então, eu acho que como em qualquer esporte é importante você criar esse tipo de respeito, no automobilismo o cara tipo, tem que ter medo de você. É o contrário. Né? É o contrário do quarterback. É assim, o Pérez fez aquilo? Não vai fazer não. Porque da próxima vez que o Pérez for pra cima do Piastri, ele vai falar assim, não sei se eu vou passar aqui não, esse cara é meio louco, vai que ele bate em mim. Né? Então, eu acho importante isso e, enfim, o Piastri perdeu a oportunidade hoje, mas eu perdoo ele. Eu acho que é isso, até porque o garoto carrega ali a imagem do Lance. Eu tô começando nesse negócio aqui, o Pérez tem 30 temporadas aí nas costas, não é tudo isso, claro, mas assim, o Pérez é velho aqui nesse negócio e eu tô começando, poxa, se a gente se tocar, existe uma chance, acredito que o Piastri possa ter pensado isso, se a gente se toca aqui, existe uma chance de todo mundo colocar a culpa no garoto. Porque às vezes é mais fácil também colocar a culpa no garoto. Olha lá, começou outro dia e já tá fazendo bobagem, né? Mas eu entendo isso, que às vezes você jogar um pouco mais duro, seja na curva 1, ali onde os 2 já entraram juntos, já dá para dificultar um pouquinho. Na curva 2, claro, o Pérez tinha muito mais ação, né? Agora, na 3, se o Pérez vai fechar ele daquele jeito, eu pensando assim, você vai me fechar, vai acabar rodando, entendeu? Sei lá, eu vejo isso que você falou do quarterback aí também, a gente vê muito no futebol um lance bem singelo, pedindo licença aqui para falar de futebol, mas é o lance, o jogador caiu do teu lado, é adversário, você estende a mão, ajuda o cara a levantar, isso daí no futebol a gente vê 50 vezes por partida, né, adversários se ajudando a levantar, em compensação, sei lá, trazendo para nossa realidade aqui, o Gavi também sabe, o Gavi que tá entrando aqui, não sei nem se ele tá pronto já, mas a janelinha já tá aparecendo, o Gavi tá ali, então peraí, eu vou até colocar o Gavi na tela aqui, porque o Gavi andou muito de kart também, no kart é assim, né, Gavi? Tem aquele lance do empurrado, ajudar o piloto que tá na sua frente, né, e vocês 2 juntos vão conquistar outras posições, então assim, empurra alguém de vez em quando, o cara vai falar, legal, você tá fazendo... Esse cara vai deixar de te fechar um dia. Ou então, se o cara te empurrou, tá te ajudando também, sinaliza. Valeu, obrigado, tamo junto. Esse respeito faz parte. Mas sem deixar o cara te fechar desse jeito, que é como a gente tava falando, acredito que você tava ouvindo aqui, né, Gavi? Boa tarde. Obrigado pela sua presença. O assunto ainda é Oscar Piastri. Boa tarde, Garcia, Vitão, Nath, tá aqui desse lado hoje. Isso aí. E é isso, cara, no kart, né, rola essa coletividade aí, às vezes vale a pena você dar um empurrãozinho ali no cara da frente, né, mas falando do Oscar Piastri também, eu acho que, assim, esperava isso da McLaren, cara, né, também lamento, porque como o Vitor disse, pela briga que rolou ali, parecia que chegaria um campeão mundial, e aí não, foi uma briga pelo um segundo piloto, né, então um pouco estranho realmente isso, mas assim, cara, é uma posição complicada da McLaren também, porque ela teria que, assim, o Norris, acredito que ele esperava alguma coisa da McLaren nesse sentido, né, de ser, ele tá vindo nesse embalado aí, o 4º lugar, um 2º lugar, na própria Inglaterra, então de repente a McLaren fez uma aposta de dar uma moral extra, e a gente sabe que isso vai dar uma moral extra, e olha, vem cá, vai você, né, hoje. Então é uma aposta difícil. Agora, ao mesmo tempo, poderia ter deixado rolar, mas corria o risco, né, de perder a 2ª posição pro Pérez também. Eu acho que, queira ou não, cara, a gente tem o Lando Norris ali com uma experiência muito maior, então
é mais da casa, mais da confiança, né? Eu vejo muito isso com a McLaren também. Agora, curioso esse fato, né, de ter optado ali, poderia ter deixado rolar, né? Acho que foi o que a Nath comentou também aqui, deixa rolar, vamos ver o que vai acontecer. Agora, poderia também ter perdido essa P2 e aí não teria quebrado esse jejum aí desde 2012, então mais de 10 anos, né, sem esse pódio aí. Então, né, aliás, hoje foi dia de recordes, né, cara? Impressionante aí. Tava até lendo os textos da Nath agora mesmo aqui. 12 vitórias seguidas da Red Bull, né? Batendo o recorde da McLaren lá do Prost, do Senna de 88. O Verstappen também entrou para a lista, né? Uma lista seleta. É curioso que tem ali o Rosberg. Eu achei engraçado ter o Rosberg nessa lista de 5 vitórias. Sim. Eu não sei porque o Rosberg não me desperta uma fé, cara. Mas enfim. O Rosberg foi aquele começo da temporada 2016, acho, né? Foi bem no comecinho. Mas pensando assim, sem esforçar muito a memória, só te falar assim, Rosberg é um cara que tá numa lista de 5 pilotos que conseguiram vencer 7 corridas. Foram 7 consecutivas, é isso? 7. Você vai falar assim, não, o Rosberg não tá nessa lista, imagina, você tá doido. Venceu 3 consecutivas foi muito, né? Se fosse uma sessão de aquelas ABCDE, aí vários nomes juntos, assim, eu iria... Onde tem Rosberg eu já ia eliminar, falando, essa aqui não é. Quando você não sabe a resposta por eliminação. Rosberg, duvido. Esse não. Vamos pra próxima. Mas é isso, curioso, hoje em dia de recordes aí, cara, E é isso, eu queria falar, sabe também da largada rapidinho aqui. Eu sei que, né, vocês já passaram pelo assunto, mas, enfim, eu fiquei muito decepcionado também com o Hamilton. Todo mundo sabe que eu torço muito pro Hamilton. Achei que hoje era o dia do Hamilton vencer, né? Depois a gente viu que a Mercedes não tem ritmo de corrida, também falta nisso, né? Ali acho que o Vitor colocou muito bem como a terceira força do grid, mas acho que, cara, de novo, não sei se bater, mas ter dificultado um pouco mais, né? Apesar de ter largado muito mal ali, o Verstappen já ter pulado na primeira parte, né, naquele primeiro momento, eu acho que o Hamilton poderia ter tido mais inteligência, vou usar essa palavra ali, de ter recuado e aí ter tentado ficar por dentro para tentar sair melhor ali na segunda curva. Se ele tivesse perdido a posição, teria sido só pro Verstappen, né? Mas do jeito que foi ali né, ele acabou sendo realmente empurrado para fora. Achei que foi até ali um pouco de falta de inteligência do Hamilton e ele confirmou aí que foi uma digamos, eu ia usar aqui uma expressão, é que foi foi ruim da parte dele, né, quando ele pediu desculpa ali, confirmando que fez caca ali na largada. Então, é isso, hoje esperava mais do Hamilton nessa largada, também perdeu uma oportunidade de ter, de repente, ficado no pódio. Acho que se tivesse conseguido ser aí pelo menos na segunda posição, poderia ter ficado no pódio também. Você esperava, Gavi, que fosse ao ponto de se tocarem? Porque depois que o Verstappen se posiciona na curva 1, ele vai, tira espaço, e o pessoal chamava de Verstappen Move até pouco tempo atrás, mas todo mundo tá fazendo isso agora, né? Passou do ponto de aceleração, passou do ápice da curva ali, você espalha e tira espaço, se você tem meio carro à frente, né? Você achou que era para ser a ponto de ter um toque? Você achou que era para jogar tudo ali? E falou assim, eu tô trazendo um filme na cabeça e tenho que ir, porque quando você fala assim, eu só tô te fazendo essa pergunta especificamente porque a gente fala, ok, aí você foi mais pro lado estou decepcionado com o Hamilton. Você esperava que fosse até as últimas consequências, assim? Cara, de fato não, eu não acho, né, assim, quem conhece o Hamilton sabe que ele não joga mais assim, né, e eu acho que o Verstappen também não, né? Não, pelo menos com os outros, né? Tá faltando de novo esse embate entre Hamilton e Verstappen aí pra a gente ter esse tirateio. Por né? isso o pessoal tava tão ansioso. Exato, mas o Verstappen, ele parece que amadureceu muito depois do, né, bicampeão agora, então ele também não joga assim. E as circunstâncias também não favoreceram esse tipo de manobra, né? Teria que ter sido meio deliberado. E aí eu acho que nenhum dos dois ali, o Hamilton com 7 títulos na bagagem, e o Verstappen também, não teria motivo, porque a Hungria já desfavorece quem larga. Eu sempre acho que quando tem a curva pra direita ali, você tem que botar o cara na direita, né? Tem que botar o cara na direita ali, porque por mais que seja a parte suja do circuito, cara, você chega mais perto, digamos que no ápice da curva, né? Eu sempre defendo isso, cara. Então eu já acho que a Hungria é um dos circuitos que
tira um pouco, já deixa esse lado aberto aí para quem vem do caso do Verstappen. Então, acho que foi mais uma vez isso. O Hamilton largou um pouco mal, ao ponto de McLaren também chegar nele, conseguirem fazer a ultrapassagem, e aí faltou recuar, né? Eu acho que a minha decepção foi mais ali não acho que ele jogaria tudo naquela primeira curva, mas faltou inteligência, cara. De novo, vou usar essa palavra porque para mim foi isso, né? No auge da experiência do Hamilton, ele poderia ter, já que passou ali, cara, né? Até critiquei aqui o Regi Leme, que ele falou, depois da primeira curva, né? Que o Hamilton largou bem, depois que passou, não largou nada. Se você vê ali repetindo na própria onboard do Verstappen, ele pula do lado do Hamilton já. Então, assim, né? Quando largou aqui, eu já falei, perdeu. E ele demora para recuar a posição e acabou perdendo. Então a decepção foi isso. Acho que poderia ter sido uma corrida para pódio hoje, né, do Hamilton, se ele tivesse tido um pouco mais de inteligência ali na largada e ter cedido a posição para o Verstappen. Acho que naturalmente aconteceria isso, apesar da gente querer ver, né, o bicho pegar. De repente, se tivessem 3 voltas ali, cara, pode ser que a disputa, né, se o Hamilton conseguisse se manter na frente do Verstappen por 2, 3 voltas, acho que a disputa que a gente quer ter, a gente ia acabar tendo, né? Porque a Hungria não é um lugar que favorece tanto, apesar de a vantagem da Red Bull com a asa aberta é muito grande também. A gente viu o Speed Trap hoje com relação à Mercedes ainda, né? Você acredita, Vitor, que o Hamilton tivesse desempenhado melhor, ou sei lá que expressão que a gente vai usar aqui, mas vamos ficar com essa, né? Se tivesse performado melhor nessa largada, tivesse mantido a liderança, ele teria carro para segurar, não o Verstappen, mas teria carro para segurar as McLarens? Eu acho que sim. Eu acho que se o Hamilton não tivesse despencado na largada, eu acho que ele teria ficado ali em segundo, porque ia ser mais difícil de ultrapassar, né? Óbvio que ia depender um pouco da estratégia de história de undercut e tudo mais, mas a vida das McLaren teria sido mais difícil hoje. Então, acho que a largada do Hamilton acabou prejudicando bastante ele. E não a largada, assim, eu não acho que ele largou mal, tá? Eu falei isso aqui mais cedo. Eu acho que o Verstappen larga bem e coloca já do lado, logo na reta ainda, eles já estão lado a lado. Não estão nem antes da freada. Mas ele também não é que ele ficou, né? Porque você não vê também as outras 2 McLarens engolindo ele. Piastri passa porque ele tira o pé pra não bater no Verstappen. Então, ele fica pra fora, fica preso ali, encaixotado. Né? Exatamente. E o Norris junto, né? Ele também deixa o Norris encaixotado e aí o Piastri passa os 2. Então por isso eu acho assim, se ele tivesse tido uma largada normal, do ponto de vista assim, só foi ultrapassado pelo Verstappen sem perder muito tempo, ou que ele tivesse feito a primeira curva em primeiro e no final da primeira, assim, né, na próxima vez que eles passassem pela curva 1, que seria no começo da segunda volta, o Verstappen passa ele, eu acho que ia ser mais difícil para McLaren passarem ele. E aí eu acredito que ele teria terminado em segundo, sim. Isso teria transformado a corrida em algo com muito mais oportunidades, né, Nath? Teria sido muito mais legal, inclusive. Teria sido mais divertido de se assistir, né? Porque é aquele negócio, a gente não assiste mais pra saber quem vai vencer, mas para as outras posições, né? Então, acho que seria divertido de assistir, seria também interessante de ver se a McLaren também ia continuar com essa estratégia de beneficiar o Norris, ou se os dois iam brigar para terminar no último degrau do pódio e tudo mais. Então, eu acho que a gente teria aí uma movimentação diferente da corrida. É isso. E sabe o que tem também que pesa muito, Garcia? Eu acho que não daria pro Hamilton jogar a vida dele ali, nem seria justo, cara. Porque, queira ou não, velho, o que a Mercedes fez já é um grande avanço, né? Vamos lembrar a Mercedes lá do começo dessa era aí. Então tem todo um trabalho de uma equipe. E a gente tá vendo uma briga direta com a Aston Martin hoje. Então você jogar tudo a perder, né? Eu acho que tiraria muitos pontos internamente pro Hamilton também, né? Então, vamos lembrar isso. Hoje a Mercedes ganhou bons pontos nessa briga de construtores, que vale uma grana, né? E apesar dos pesares, a Mercedes é a segunda colocada nos construtores, né? Então, isso é importante também, né? Não poderia jogar a vida ali, não seria nem justo, né? Acho que se ele tivesse feito isso, a gente teria ficado
talvez animado ali uma volta ou outra, mas estaria criticando muito ele aqui por ter, né, depois de quase 40 anos aí jogado, né, o carro deliberadamente, que é o que teria que ter feito ali, né, não teria outra alternativa, não dá pra dar um toquinho. A partir do movimento que o Verstappen estava do lado, ou ele bate no Verstappen, né, ou ele é inteligente, deixa o Verstappen passar e tenta, quem sabe, né, aí atacar o Verstappen lá, como alguns pilotos tentaram, como o próprio Russell tentou, que era por fora da curva 2, da 2 ali, né, ali, é uma possibilidade. Então faltou isso daí, essa pitadinha aí, mas não podia jogar a corrida fora, não. Boa. A gente já vai falar também, que tem o pessoal pedindo aqui, a gente já vai falar do Ricardo também, mas eu queria também falar, a gente tem uma grande largada do Carlos Sainz, subiu de 11º para 6º, claro que teve a confusão e tem sempre alguém que se dá bem na confusão, mas também é uma forma de competência você conseguir sair de uma confusão de 4 carros que estão envolvidos, né? E o Russell, esses dois acabaram fazendo boas corridas de recuperação, né? Porque o Sainz ficou no Q2 ontem, o Russell ficou no Q1. Alguém quer destacar alguns desses dois pilotos? Até o Russell, inclusive, estava num ritmo bem forte hoje, né? O Russell foi quem mais ganhou posições. Que... Foram os 3, né? Eu falei alguém... Mas só pra dar uma informação, é que o Russell foi o piloto que mais conquistou posições hoje em todo o grid. Boa, Nath. Pra mim ele foi o piloto do dia hoje. Então, Pérez, ele... É a história do Pérez, né? História de vida do Pérez. Ele vai... larga de uma posição péssima, tem o melhor carro do grid, daí consegue escalar o pelotão e terminar no pódio. Piloto do dia porque ele escalou o pelotão. Cara, ele só escalou o pelotão porque ele se colocou naquela situação. A Mercedes, a gente até pode falar isso do Russell, mas a Mercedes tem toda a questão de aquecer os pneus duros e na classificação teve a questão de ter que usar o pneu duro no Q1 e tudo mais, e não tem o melhor carro do grid. Então, eu acho que o Russell foi bem. A gente também não pode negar, não pode esquecer, na verdade, da boa largada do Tsunoda. Apesar dele ter terminado atrás do Ricardo, ele largou bem e ele tava ali... Acho que ele, nas primeiras voltas, ele tava em 11º. Então, assim, ele também largou bem. Eu ia colocar o Pérez num assunto separado, Gavi. Mas como ele já justamente entrou, eu acho que é isso. Acho que já pode jogar os 3 juntos aí, né? Porque... é curioso que a gente elogia a corrida do Russell. E claro, a gente elogia a corrida do Pérez também. Foi uma boa corrida. Não dá também pra gente falar que não, né? Mas é isso que a Nath citou. Ele caça os problemas dele. Tipo, sabe, você compra um problema pra vender solução, né? E parece que é a sina do Pérez, é a vida do Pérez, como a Nath falou. Porque ontem teve um meme muito engraçado. Não sei pra quem... gosta de Simpsons e tal, tem um episódio dos Simpsons que o Homer, ele tá todo em forma, assim, né, então, e a Marge, né, e atrás ele tá todo enrugado, assim, né, ele segurou as rugas, ele tá assim, fui para o Q3, aí atrás tá lá, terminei em 9º, né, é o Pérez, que é isso que ele tem feito realmente, então, é difícil, faz grandes corridas porque comprou problema no sábado, né, Gabi? Cara, isso é uma verdade inegável. Eu mesmo puxei um destaque positivo pra ele hoje lá no grupo, né? Falei, olha, o Pérez tá chamando esse destaque positivo pra ele hoje, né? E aí você citou, né, o Gabriel, porra, mas tá sempre largando lá, tá puxando esse problema, e é verdade, né? Que foi a Nath, não tem como fugir dessa realidade, né? Tivesse feito o trabalho, o dever de casa, então talvez não tivesse tido esse destaque, talvez não tivesse que passar, mas da mesma forma o Russell, pra ser justo aqui também, né? O Russell também, a gente viu hoje um Hamilton, tudo bem, o Hamilton fez uma volta impecável e tal, não sei o quê, mas o Russell ganhou 11 posições, porque largou em 18º. Óbvio, né? Também tivesse largado de 8º, nem teria como ganhar 11 posições, né? Se a gente ganhasse a corrida. Então assim, é uma verdade inegável, né, cara? Não tem como você fugir disso. Mas, considerando as circunstâncias, etc., não é comum, né, um piloto largar lá atrás, assim como o Russell, né? 18º e também conseguir a corrida, né, da forma que foi aí e tudo mais. Até ganhou a posição do Leclerc lá, porque, de novo, a gente nem falou da Ferrari ainda. Aliás, a Ferrari, vou fazer um parênteses, nem apareceu na transmissão quase hoje, né? Verdade. Só quando teve a punição lá do Leclerc, Ferrari pra baixo, mas ainda foi premiado com essa 6ª posição.
mas também porque, né, caçou ali, aí não foi culpa dele, talvez culpa da Mercedes. Mas, cara, hoje eu vou falar bem do Pérez, sim, e não sei se eu vou dar o destaque positivo pra ele, vou deixar lá pro fim, mas é assim, porque eu acho que ele fez o dever de casa dele, né, que é obrigação, né, ele foi contratado sim para fazer isso, mas a gente sabe que não é todo mundo, principalmente nesse segundo assento da Red Bull, poucas pessoas conseguiram de fato exercer a sua função ali, né, então ele fez, e se ele continua fazendo isso, né, mesmo que ele largue em 10º toda a corrida e termine em 3º, cara, ele não vai ser mandado embora, que eu acho que é o grande, né, porque parou a gente, olha como é doido, né, há poucas corridas atrás a gente tava falando, porque a gente tem que falar aqui também, sobre a possibilidade até de, quem sabe, o Pérez aproveitar as oportunidades para ser campeão do mundo. Aí ele entrou numa decadência ao ponto de ser substituído no meio da temporada, não é? Pelo Ricardo, que já pulou e foi bem, né? E hoje ele foi bem também. Então acho que o destaque que eu dou positivo para ele não é nem... É mais por isso, por ele ter, né? Nem tanto... em si, por ele ter feito as ultrapassagens que eu acho que ele deveria ter feito, ele tem um carro muito melhor, acho que é obrigação dele mesmo, mas por ele ter conseguido encontrar o seu caminho de novo, né? E aí, se ele fizer com corridas contínuas assim, ele garante o assento dele, cara. Se ele fizer mais 3 corridas assim, ninguém mais vai falar do Pérez aí ser substituído pelo Ricardo, a não ser, né, que o Ricardo comece a chegar ali, né, em 5º, imagina, com a draga que ele tá, né, porque aí agora a gente tem também aqui uma responsabilidade, eu falei isso no meio da semana, quero chamar a atenção aqui, porque o Ricardo, quando aceitou essa vaga e ele tinha que aceitar, ele chamou uma responsa muito grande para ele, né, porque se ele for mal, pode se aposentar, mas se ele for muito bem também, ele joga uma dor de cabeça lá na Red Bull, né, olha aí, né, o Pérez, né, não tá indo mal, tem que ter ele aqui mal também, mas assim, é isso, joga uma dor de cabeça. Então a gente tem um cenário muito bacana aí também dos pilotos, e acho que o Pérez hoje confirmou o trampo dele aí. Porque o Vitor, que foi o único que não falou do Pérez aqui, o problema do Pérez é o seguinte, Vitor, se na quinta-feira você fala assim, a mãe de Ná baixa na tua sala e fala assim, olha, domingo o Pérez vai ser 3º, legal. O problema é a imagem dele no sábado, terminando em 9º, com o companheiro de equipe sendo pole position, né? Não, e é isso, assim, como você falou, da corrida, tudo bem. Corrida a gente espera que ele vai terminar em 2º, na verdade. O problema tem sido a qualificação, né? Ele tem deixado de entregar na qualificação, o que dificulta muito a vida dele no domingo, porque aí realmente, 2º é difícil de terminar, né? 3º ele consegue, mas aí 2º ele tem que estar muito rápido, tem que acontecer muita coisa na corrida para ele conseguir, porque é isso, né? O tempo que ele gasta passando todo mundo lá atrás, ele tem mais dificuldade de chegar. Então, fora que, assim, né? Como eu falei, ele construiu uma boa pontuação no começo do ano. Então isso também dá uma certa tranquilidade para ele quando a gente olha para a tabela. Ele tem 2º, tá tudo bem, tudo tranquilo. Ganhou a corrida esse ano já, mas se olha para os últimos resultados, os últimos desempenhos deles é muito fraco, não acho que é digno de um 2º piloto da Red Bull, né? Eu acho que ele tem obrigação, como a gente já falou algumas vezes aqui também, de ser como Bottas, ser como Rosberg, tá lá em 2º o tempo inteiro, acontecer qualquer coisa ganha, mas fora isso é 2º constantemente. E ele não tem conseguido fazer... Acho que ele nunca conseguiu, na verdade, né? Mesmo no ano passado, que ele não tinha esse histórico, assim, de não chegar em nenhum Q3 e tudo mais, não tava terminando todos em 2º, porque tinha uma Ferrari que tava melhor, né? Então ele não tem conseguido ficar consistentemente 2º nas corridas. E eu acho que é isso que coloca o lugar dele em risco. Só que é o que a gente sempre fala, vai colocar quem no lugar dele? Não sei. Ricardo? Não sei. E esse é o lance, esse era o piloto que eu ia puxar já, até que o Gavi falou, e eu até aproveitar para mandar um abraço aqui pro Raul Pereira, porque o Raul, deixa eu ver a mensagem dele aqui ó, ele até falou mais cedo, falem do Ricardo, meu filho Heitor estava animado com a volta dele, mas desanimou. O Heitor, que é o filho do Raul, se eu não me engano, ele tem uns 6 anos, me corrija se eu estiver errado, tá, Raul? E ele é absurdamente fã do Ricardo, assim, né, e é muito legal, assim, ele
manda foto, virou torcedor da McLaren ano passado por causa do Ricardo, toda aquela situação. E aí, assim, ele até fala que o Heitor ficou chateado. Não foi corrida para deixar o fã chateado, não, né, Nath? Não, jamais. Assim, o Ricardo, ele já conseguiu bater o Tsunoda na classificação, conseguiu passar pro Q2, algo que, se eu não me engano, o De Vries nunca conseguiu. Foi vítima de um acidente na largada, meteram o carro na traseira dele, caiu para o último e ele ainda conseguiu escalar para terminar em 13º na frente do Tsunoda. Então, assim, eu tava vendo, inclusive, que o De Vries, nessas 10 corridas, ele tem uma 12ª colocação como o melhor resultado. Ele conseguiu, uma corrida ele conseguiu terminar em 12º, em todas as outras ele terminou de 14º para baixo. Então, assim, o Ricardo ele já começa estreando melhor que o De Vries, já começou estreando melhor que o Tsunoda, beleza, já tem 2 corridas nos pontos e tudo mais. Mas, cara, tipo, ok, é o esperado para um piloto que já correu na Red Bull, que já conhece a estrutura interna, que é experiente, mas a gente também sabe que o carro é uma draga. Ele se envolveu num acidente na largada. Então, assim, eu tava esperando que ele fosse terminar em 20º. 13º, pra mim, é quase uma vitória pro Ricardo. Daqui a pouco, Gavi, a gente vai poder fazer aquela piadinha sobre o De Vries, né? Dizendo que ele é o 21º colocado num campeonato de 20 pilotos, né? Porque logo o Ricardo bate esse 12º lugar aí, né? Ah, com certeza, com certeza. Eu mesmo, durante a semana, falei, eu acho que... E ele até começou, né? Acho que ele vai começar tomando um 0,2, 0,3. Ele começou primeiro treino, segundo, terceiro, e na qualificação, eu acho que me surpreendeu também. Eu esperava que o Tsunoda ficasse à frente dele. E aí, quando ele caiu para último na corrida... cara, ele ter se recuperado e terminado em 13º e principalmente à frente do companheiro de equipe dele, acho que foi um bom resultado, sim, né? Agora, eu acho que o Heitor, ele fica triste porque ele quer ver o Ricardo andando lá na frente, né, Garcia? Quer ver o Ricardo no pódio. E aí, cara, né, até aproveitando que o Vitor falou do Pérez, seria muita ingenuidade nossa imaginar que os caras não botaram o Ricardo lá já pensando no ano que vem. Desculpa, cara, mas eu acho que seria ingenuidade. Pra mim, eles estão preparando, sim, o assento pro Ricardo. Agora, vai depender do Ricardo, como eu disse aqui. Se o Ricardo, né, ir bem, cara, também depende muito de como o Pérez ir lá, porque às vezes, né, se o Pérez vai muito mal, o ir bem não é nem tão bem assim, mas eu acho que seria ingenuidade demais pensar que são só coincidências aí, né? Principalmente porque ano que vem, vamos lembrar aí, muda o patrocínio, muda o nome, muda tudo, e quem sabe muda até os pilotos também, né? Então, para mim, essa é uma preparação pro Ricardo ir se acostumando para no ano que vem assumir essa vaga do Pérez aí, né? O Pérez fez o trabalho dele hoje, talvez ele dificulte mais essa saída, se ele tiver num bom momento, ele vai dificultar isso para a Red Bull, sem dúvida nenhuma, mas acho que é uma preparação. E mais do que isso, cara, o Verstappen já falou também no meio da semana, se o Ricardo vier aqui e ser meu companheiro de equipe, eu acharia uma boa. Então tem a aprovação aí do Verstappen, porque a gente não é brincadeira, não. O Verstappen quase chamou o Pérez, o Ricardo para ser... Não, tragam, é quase isso. Lembra que a gente falava muito sobre o Hamilton escolher o companheiro de equipe, etc e tal? Eu não vou dizer que isso é assim, mas você ter ali um apoio, né? Você sentar na mesa, hein, Garcia? Como a gente fala da mesa do café lá da Red Bull, você chegar e sentar na mesa ali do Horner, do Newey e do Verstappen, né? O Pérez sozinho na mesa do lado ali, cara, dá uma moral extra, assim. Acho que é esse o caminho aí do Ricardo também. Porque no começo do ano a gente brincava lá no F1 Mania em Ponto que quando o Ricardo chega na Red Bull, né? O rapazinho do café já traz o café do jeitinho que o Ricardo gosta, porque o cara já tá ambientado, entendeu? Já vem aquele café, sei lá, sem açúcar, tá aqui, senhor Daniel, o café do jeito que o senhor gosta, não precisa nem pedir, entendeu? E o Pérez de canto lá, né? Essa pressão em cima do Pérez, ela já começa com a... Mesmo que, porque o Vitor até tem uma teoria interessante, que eu acho que o Ricardo não seria o piloto a ser contratado pela Red Bull, mas a presença dele lá é uma sombra pro Pérez, né? De novo pedindo licença para falar de futebol, às vezes tem um jogador titular bom, né? E o cara vai se acomodando, você contrata alguém para reserva dele, um cara que é bom também,
o cara fala assim, pô, vou precisar correr um pouquinho mais aqui para garantir minha vaga, entendeu? Senão eu não vou jogar, né? Então, nem que seja a sombra. Talvez a Red Bull nem pense em colocar, ou talvez pense, mas ela usa o Ricciardo para fazer essa sombra, seja pro Pérez ou para qualquer outro segundo piloto lá, que eventualmente... Não, é um super reserva de luxo, né, cara? Você ter o Ricciardo no banco, vamos colocar assim, né? É um reserva de luxo, né? Lá no começo, quando a Red Bull contratou, ele vai ser pela mídia, etc e tal, e tudo mais, mas gera uma pressão ali, né? Um incômodo ali. A gente, lembrando até esse começo de temporada, o único problema da Red Bull era interno, né? A gente sempre fala isso aqui, mas não custa repetir, mas é verdade, a Red Bull terminou o ano super à frente, com um carro muito bom, verdade? Mas se tinha alguma treta, era entre os pilotos ali, aquele problema que começou no Brasil, etc e tal. Em Mônaco, né? Em Mônaco, na verdade, começou e estourou no Brasil ali, com o Verstappen, né, não querendo ceder. Eu e a Nath tava lá na entrevista dos dois, puto da vida, vou usar essa palavra aqui, porque eles estavam realmente os dois fulos da vida, né? Então vou mudar agora pra segunda. Mas foi isso, cara. Então, se tinha alguma coisa, então é isso. Quando o Ricciardo chega, fica essa sombra, fica essa necessidade do Pérez mostrar trabalho, mostrar serviço, e cada vez ganha mais força, cara, né? E o Pérez estava colaborando muito para isso também, né? Colaborando muito aí fora do top 10, terminando longe aí do pódio. Então, de novo, eu acho que é ingenuidade pensar que não é de propósito, né? O Ricciardo vai estar muito ambientado com os carros novos, e aí se ele tiver dentro do top 10, cara, imagina, conseguindo top 10 com o AlphaTauri, o que ele não conseguiria com a Red Bull? Ele vai botar essa pulga lá no Helmut Marko de novo, cara, né? E aí tem a aprovação do Verstappen, tem o cafezinho já pronto, enfim, não é um caminho fácil pro Pérez, né? Não é um caminho fácil pro Pérez, e vai depender muito do Ricciardo aí também, e claro, obviamente, do que o Pérez vai demonstrar aí ao longo dessa temporada. Ainda tem muita coisa ainda para acontecer, na verdade, né? O Vitor ainda acredita que o Ricciardo não deve ser um nome para Red Bull? Eu não duvido de nada na Red Bull. Não tem como, Mas eu acho que é improvável, mas não impossível. Eu não sei, eu acho que não... Não sei. Eu acho que não. Eu acho que ele não deve correr na Red Bull. Mas, como eu falei, nada na Red Bull é impossível. Do nada, os caras não foram lá pegar o Brandon Hartley pra andar na Alfa. Lá na época Toro não era AlphaTauri, não era Toro Rosso. Tipo... O próprio Kvyat, quantas vezes ele já foi demitido e recontratado pela Red Bull? É o vai e volta, né? Daqui a pouco ele aparece de novo na Red Bull. Grosso. Sim. Kvyat é grosso. A Nath acha que o Ricciardo pode aparecer na Red Bull ano que vem? Ano que vem, eu acho que não. Não tô nem falando esse ano. Não, mas assim, eu acho que ano que vem... Assim, né? Eu acredito que não, mas daí vai vir o Helmut Marko e fazer alguma coisa que vai fazer a gente, tipo, calar a boca, sabe? Então, assim, de fato, da Red Bull a gente não pode duvidar absolutamente nada, sabe? Uma equipe que troca piloto igual, sei lá, o Vettel trocava de capacete, sabe? Então, assim, pra eles... Né? Então, pra eles nada é definitivo, apenas o Max Verstappen. Então, sei lá, vai que ano que vem eles colocam o Pérez na AlphaTauri, que não vai mais chamar AlphaTauri, eles tiram o Tsunoda. Então, assim, não dá pra duvidar de nada. Eu não acho que acontece. Eu não sei nem se o Ricciardo vai continuar na AlphaTauri ano que vem. Eu acho que ele está sendo colocado mais como um tampão, uma solução temporária para esse ano, porque não tinha quem colocar de fato. Acho que ano que vem eles vão dar um jeito de trazer o Lawson, que ele tá correndo lá na Super Fórmula, lá no Japão, né? Então, eu acho que eles vão trazer o Lawson. E o Ricciardo, eu acho que, assim, vai depender muito dos resultados dele. Eu não sei, de fato, se ele continuar na Fórmula 1 ano que vem, não. Tá aí um cara, velho, que não me convenceu ainda. Liam Lawson. Eu sempre vou falar isso aqui. Toda vez que falo, eu peço parênteses. Tomou pau, chorou no pódio do Igor Fraga em casa. E o Igor Mas Fraga merece a chance, vai. Mas merece a chance por tudo que eu, Gavi, acho que deu problema. Até apertei o Enter aqui, ó. Tão emocionado que eu fiquei.
Mas é isso, cara. Esse cara não me convence. Mas enfim, tá, todo mundo vamos ver, né? Não me convence também. É um próximo nome que pinta aí, né? Vamos ver. Agora, pode mudar muita coisa. O Vinícius tá até falando aqui que o Tsunoda só entrou e se mantém até hoje na Fórmula 1 por conta da Honda. Só que essa graça de Honda tá acabando, né? A Red Bull já tem a parceria dela firmada com a Ford. Ah, mas é para 2026, ok. Né? Mas, por outro lado, que acho que é aí que tá o agente complicador de tudo, é que a Honda já tem a parceria dela firmada com Aston Martin. Né? E não deixa de fazer Garcia. Sentido. Não, claro. Não, rapidinho, cara, rapidinho, senão eu vou perder a meada aqui, desculpa, velho. Não, é porque o Vinícius colocou aqui que ele não chorou. Chorou, Vinícius. Chorou sim, então chorou 2 vezes. Chorou 2 vezes, porque você tá me dizendo que chorou no DTM e eu não lembrava do DTM. Então chorou 2 vezes, porque aquele perdeu em casa, eu vi ele chorando. Ninguém me contou, não. Eu vi, a gente aquela que você falando de casa é daquele Toyota... acho que é Racing Series mesmo. Racing Series que ele colocou aqui. Racing Series, né? Chorou sim 2 vezes, então. Desculpa, Garcia, me perdoa. Você tá indo... O Vinícius é muito fã do Lyle Lawson, então... eu sei. Vinícius é muito brother nosso, por isso ele tá tem junto com a gente, essa licença pra fazer isso com ele também. E então é isso, pode ser... Porque o lance é esse, eu não sei se vai pra Red Bull, o Ricardo. Não sei. Mas também não vejo sentido ele ficar cozinhando pra sempre lá na AlphaTauri. E aí tem esse fator de Tsunoda aí, mudança de nome da equipe, mudança até nas operações da equipe. De repente abrem 2 vagas aí. Não sei. Né? Eu não duvidaria. Aí o Alston e o Ricardo seria? Então. Porque vai chamar 2 novatos, cara. E outro, né? Por exemplo, quem seria esse outro novato? A gente tem o Enzo. Mas o Enzo também não... Não sei se 2 novatos pro Enzo talvez esteja cedo, né? Cedo, né? Cedo e, né? Complicado. Tem o Hauger, tem o Iwasa, tem uma galera lá na Fórmula 2. Tem 6 pilotos na Fórmula 2. Essa fila inteira não me convence. Então, mas não, sim, Victor, mas quem desses daí, né? Quem desses daí? Complicado, né? Acho que hoje... mas se a Red Bull... Se a própria Red Bull já chamou o Pérez, que não era da academia, por que não pode chamar um outro piloto que também não seja da academia? Sei lá. A Red Bull ainda chamou o Pérez pensando no Verstappen e tal. Mas o problema foi ter chamado o De Vries, né? Então, mas aí eu tô confuso. Pra AlphaTauri ou pra Red Bull? Não, pra AlphaTauri primeiro. Não, pra AlphaTauri. Eu acho que sim, Red Bull não muda. Mas quem será que eles chamariam? Até o Puché? Acho que não, porque acho que é da Alpine, né? Acho que a Alpine implode. Se mais um piloto sair, tipo, igual o Piastri, o Puché... Tem que ficar na academia, não tem jeito. Se for novato, tem que ficar na academia. Até porque, assim, na minha visão, se eles não chamam alguém da academia, meio que tá atestando, né? A nossa academia não funciona. Para nós, brasileiros, que estamos torcendo pela possibilidade... Estamos torcendo para que o Enzo consiga essa possibilidade aí, né? Confirme essa possibilidade de um dia ganhar um Fórmula 1. Seria interessante... que o Ricardo até permanecesse mais um aninho lá, na AlphaTauri. Segura uma vaga aí, ó. Segura uma vaga. Esquenta essa cadeira aí. Porque para 2025, já acho mais factível imaginar um Enzo lá, se ele representar bem na Fórmula 2 também, que senão não adianta, né? Mas... ele tem uma carreira bem estruturada, ele tem uma programação de carreira interessante, né? Tem bons apoiadores também, né, Victor? Então, de repente, já é factível pensar nele para 2025, que para 2024 eu acho muito cedo, então... eu acho muito cedo também. Mas a promessa do Helmut Marko é que um piloto da Red Bull, da academia, vai para a Fórmula 1 no ano que vem. Foi a promessa que ele fez pros empresários desses pilotos. Difícil imaginar que não seja o Lawson. O Charles Câmara me fez lembrar de uma coisa aqui. Porque ele falou assim, ele pergunta, quem da Indy pode ser pescado pela Red Bull, já que Palou é piloto McLaren? Falou-se muito no Colton Herta no passado, né? Não sei se é o caso, mas falou-se muito no Colton Herta. Vai ser Scott Speed V2, né?
O Speed foi Toro Rosso também, né? Não? Foi Toro Rosso, né? Foi. Por isso que eu tô falando. É. Aí depois ele não sabia o que fazer com ele, botaram ele de carro Red Bull lá na NASCAR pra ele correr. Eu sou meio cético com isso da Indy, vocês sabem, né? Mas... Somos dois. Pra mim, qualquer um que vier de lá vai tomar pau, então... Eu queria que botasse logo o melhor mesmo, que é o Palou, logo, que é pra já tirar essa dúvida aí. Piloto de teste McLaren, né? O lance... Eu acho legal até esse crossover que a McLaren faz. É meio fake, mas que faz, né? Porque beleza, aproxima as duas categorias e tal. É bacana, mas piloto da Indy na Fórmula 1 eu acho que não vinga. Cara, a gente tem visto os pilotos da Fórmula 2 sofrendo, né, com pneu, com vários tipos de coisa, que é o grande lance, né? Imagina na Indy, que é totalmente diferente, o cara chega sem nenhum tipo desse suporte, né? Então, de ter passado por uma categoria de base da Fórmula 1, então teria que ter um cursinho muito intensivo, tipo, né, 6 meses, aí você transição, você cria um curso lá, que aí, porque senão não dá pro cara chegar como piloto titular assim, e aí você reserva, cara, quando a gente não tem mais teste, a gente não tem mais nada, né, o cara não consegue como reserva, né, obter ali, ele vai ter que, uma hora ele vai ter que cair, e aí tudo bem, se você falar, não, então ele vai cair, e aí ele vai ser um novato, e a gente vai considerar, vai pegar o Palou e vai colocar ele lá pra imaginar o mesmo desempenho de um Guan Yu Zhou, por exemplo, sei lá, né? Ou então do Oscar Piastri, né? Comparando. Aí tudo bem. Agora, imaginar que o cara vai pegar lá, campeão da Indy, vai chegar, vai sentar e vai ganhar a corrida, eu duvido. Agora vamos jogar esse tabuleiro pra cima, Vitor, porque tem uma pergunta interessante aqui, né? Recentemente, há umas 2 edições aí do Parque Fechado, 3, sei lá, né? A gente citou, e tinha um assunto satélite ali, né? Mas a gente citou que esperava-se que o Alonso, ao chegar na Aston Martin, não tivesse tanta paciência e pudesse abreviar essa passagem dele por lá. Porém, chegou, encaixou pódio atrás de pódio ali no começo da temporada. Porém, o próprio Charles Câmara deixa a pergunta aqui: a queda de produção da Aston Martin pode abreviar a decisão do Alonso de se aposentar? Foi um bom... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Não sei responder como eu nunca tinha parado pra pensar. Pode, mas eu acho que não, tá? Eu acho que não, porque eu acho que ele vai insistir, assim, se esse carro já foi bom em algum momento, ele deve acreditar, assim como eu acredito que ele tem solução. E eu acho que ele vai ficar lá pra ajudar nessa solução, pra ele ter chance de vencer, seja esse ano ou seja no ano que vem. Então, mas não acho impossível, não acho impossível a gente chegar... E na Fórmula 1 nada é impossível, né? É bom falar isso também. Quem esperava que o Rosberg ia se aposentar depois de ser campeão? Ninguém esperava, tanto que, né, a própria Mercedes não fazia a menor ideia, teve que sair correndo, contratar o Bottas, o Massa desaposentou, né, foi todo aquele rolo. Então, assim, não acho impossível o cara chegar lá em novembro e falar: gente, então, pensei mais, quero ficar com a minha família, correr no Dakar em janeiro do ano que vem, e é isso, beijos, tchau. Não acho impossível também, não. Mas se eu tivesse que apostar, apostaria que ele fica. E a Nath, como tá vendo? A gente vem da fase do Alonso ano passado, a gente veio pro Alonso Paz e Amor no começo desse ano. Estou ajudando, como está o meu companheiro de equipe? E como fica esse Alonso daqui pra frente? Terminou em 9º hoje, né? Como fica esse Alonso? Bom, ele ainda não surtou, então eu acho que ele tá mais paciente, né? Porque normalmente a gente já teria visto ele não, porque esse carro e tudo no mais. rádio mesmo, né? Acho que ele não aposenta. Então, exatamente. Eu acho que ele não aposenta ano que vem. Acho que ele continua no grid. Mas se o carro não melhorar, aí ele se aposenta ano que vem, vai correr de Indy de novo, tentar Indy 500, essas coisas. O Alonso, ele assim, ele aposenta de uma coisa, mas ele continua correndo de outras 5.000. Então, assim, a gente nunca vai ver o Alonso de fato aposentado. É isso, Gavi? Tipo o Barrichello, né? Conseguir continuar na vida toda. Hoje o Barrichello fez uma publicação lá lembrando aquele dia lá da Hungria. Lá. Eu comemorei muito aquele dia lá da Hungria, né? Lembra do Schumacher lá arrebentando? Aliás, quem não lembra... do Galvão, né? Eles falaram... Quem não lembra ficou
Eu vou ter que falar isso aqui, desculpa. Mas quem não lembra desse caso, ficou lembrando, né? Porque na transmissão eles falaram isso umas 50 vezes, né? Nesse final de semana. Mas enfim, cara, foi bacana aí. E de novo, cara, até perdi o fio da meada, Garcia, me desculpa, Fernando cara. Alonso e essa queda de produção da Aston Martin. Não, sabe que eu acho que isso pode contribuir para ele sair, mas aí, depois do que o Vitor falou, eu já fiquei pensando aqui, quem sabe ele não entrou para fazer essa evolução mesmo, cara. Né, porque eu juntei o Vitor com o comentário do Vinícius Pereira aqui, que é verdade, ele lembrou uma grande coisa aqui, que é essa revolução que a Aston Martin vai fazendo na fábrica, né, que é, montando uma mega estrutura lá, né, talvez a melhor da Fórmula 1, não sei, pelo menos é quem tá mais gastando grana nisso é o Lawrence Stroll, então vai ter uma baita de uma estrutura. Então quem sabe o Alonso não seja a peça, né, para poder fazer tudo isso funcionar e esteja até contratado para isso mesmo, né, já saiba lá. Vamos lembrar que o Alonso disse que viu, né, conheceu detalhes aí, né, do projeto vindo do próprio Lawrence Stroll e por isso topou entrar na Aston Martin. Então eu acho assim, eu fiquei pensando, isso aí vai motivar o Alonso a querer sair da equipe, mas somando fazendo um briefing aqui, né, tirando uma conclusão da nossa live, eu já acho que não, que pode ser que ele fique lá para desenvolver o projeto na expectativa mesmo de quem sabe conseguir vencer também de novo, ou senão ele entrega lá mais um trabalho com sucesso pro case dele aí, que seria promover essa revolução aí, voltar a colocar Aston Martin no topo da Fórmula 1. O problema é que talvez o Alonso não tenha muito tempo para esperar isso, né? Com a idade que ele tem, não sei. A exigência física começa a cobrar, né, bastante também. Então, para 2026, talvez a idade cobre, mas ok, a gente sabe. São caras muito bem preparados também. Enfim, eu não consigo imaginar um Fernando Alonso muito paciente para nada. Isso pelo histórico. A Nath falou do rádio aí, só que esse Alonso de 2023 ele tem surpreendido a gente para muitas coisas, assim, né? Em muitos motivos. Então, sei lá, mas eu não apostaria em Alonso na Aston Martin pós 2024, já mesmo que o carro. Se o carro estiver vencendo corridas, ok. Agora, acho que nem só os pódios que ele tem conquistado seriam suficientes para manter o Fernando Alonso pós 2024, não. Tudo é achismo aqui, tá, gente? Importante dizer que ninguém tá dando informação de nada, né? O que a gente trouxe de informação, a gente trouxe há 3 parques fechados atrás. Eu achava que o Alonso estava só esse ano, cara, mas aí esse avanço das Aston Martin, as outras informações que foram aparecendo, eu já não sei, Garcia, eu já não sei. Já começo a achar que de repente ele foi contratado mesmo, sabe, pra ficar ali, a gente... Porque lembra, cara, o Lawrence Stroll, ele falou, a gente tá com um plano aqui de 4, 5 anos ser campeão do mundo. A gente até ficou tirando o sarro dele no podcast. Lá, esse plano é de todo mundo, né? Vou eu também, monto minha equipe, o plano aqui é ficar 5, 6 anos ser campeão do mundo. Mas aí ele começou a correr atrás, chamou o Vettel, chamou um monte de gente, né, cara? Começou a montar a equipe, tirou peças de parte técnica de várias, né? O Stroll passou de um aventureiro, que a gente sempre fala, por cara, esse cara é sério, né? Tirando a parte do filho dele lá, que isso não me convence, e ainda acho que eu vou voltar atrás por causa disso, né? Se manter esse moleque muito tempo aí sem dar resultados... Esse moleque... eu vou usar isso, porque eu acho um absurdo, cara. Nas últimas corridas ele até melhorou, mas nas primeiras ele tava muito ruim, e aí todo mundo, né... Não, ele vai ficar a qualquer custo e tal. Eu já tô até xingando o cara por causa de todo mundo, né? Porque ele mesmo não disse isso, mas eu acho que é complicado, cara. A Aston Martin precisaria desse segundo piloto aí, mas o fato é que não é mais um aventureiro. Então, vamos aguardar. Quem sabe o Alonso faça parte desse grande plano aí do Lawrence Stroll também. Boa, é isso. Bom, vamos direto para então... aquele momento onde a gente elege os nossos heróis e vilões desse domingo aqui, né? Pela ordem de entrada aqui no nosso parque fechado, Vitor, Nath e Gavi. Lembrando que você que está assistindo a gente aí, tá aqui no chat também, você pode mandar a sua mensagem, elegendo os seus preferidos e os seus preteridos. Vitor, para você, quem foi o piloto do dia hoje no Grande Prêmio da Hungria? Eu sei que não é muito fácil, né? Verdade, hoje não foi muito fácil porque eu comecei com um e depois pelo fim da corrida eu decidi que não deveria ser ele. Então hoje eu vou eleger o Norris como piloto do dia.
Apesar daquela história do... o Verstappen é ao concurso, tudo mais... Mas se ele fez a ultrapassagem da vitória, isso conta muito? Ele fez a ultrapassagem da vitória, mas eu nem conto, porque foi na largada. Hamilton deixou. Então eu tô excluindo esse critério. Então eu fico com o Norris, porque eu acho que, cara, é bom ver um outro piloto que não é os últimos que a gente viu aí, né? Então Verstappen, Leclerc, Hamilton, andando bem, consistente, brigando, sim, indo bem nos treinos, brigando por pole position. Hoje não brigou pela vitória, mas na etapa passada chegou a brigar, né? Ele fez ultrapassagem. E aí hoje ele fez uma corrida consistente. Acho que foi um pouquinho ajudado pela equipe, é verdade. Por isso que hoje é tão difícil de dar para um piloto, né? Porque todos eu tenho um asterisco para falar assim, o Russell largou, caiu no Q3 porque ele quis. Que o Russell Pérez, o Pérez largou em nono porque ele quis. Então, assim, então eu vou dar pro Norris. Eu acho que assim, dos pilotos que foram bem hoje, ele é o que, tipo assim, não fez nada de errado no fim de semana, tudo certo. Então, pra mim, hoje o piloto do dia é o Norris. E você, Nath, piloto do dia? Pode ter o asterisco, mas pra mim foi o Russell que conseguiu fazer aí a corrida de recuperação. Largou lá em 18º, 17º, sei lá. E terminou em sexto, não tem o melhor carro. Sim, ok, não fez mais do que obrigação, terminar dentro dos pontos com uma Mercedes. Mas fez uma corrida limpa, sem grandes problemas, tudo mais. Pra mim foi o Russell, gostei. Boa. Gavi? Sabe que tá difícil mesmo, né? Porque tá bem difícil. Tá bem difícil, porque o Norris eu não gosto dele, cara, então eu não queria dar pra ele, velho. Mas às vezes, né, precisa. Daí tem o George Russell que, largou lá atrás porque quis, como o Vitor disse, muito bem. O próprio Pérez também, que tá vacilando. Tô amargo hoje, cara, mas eu acho que é o Lando Norris mesmo, velho. O Lando Norris que vem conquistando eu de novo, vem conquistando meu coração de novo. A gente chamou ele de Chato Norris aqui durante um tempo, né? Faltava, acho que, bons resultados. Ele é um menino do bem, né? Então vai pra ele hoje esse destaque aí, sem dúvida. E, cara, a gente chamava ele de chato, não de menino do mal, né? De coisas diferentes. Não, mas esse foi por minha conta, Garcia, tá bom. Verdade. Foi por minha conta. Mas eu queria também dar, assim, cara, que impressionante essa McLaren, né? Esse salto da McLaren, cara. É muito impressionante. Muito. E aí os dois pilotos também, o Piastri hoje, né? Acho que, ele poderia ter mantido o risco, né, queria que a McLaren ele poderia ter mantido a P2, desculpa, queria que a McLaren tivesse assumido o risco de deixar ele ali, né, para fazer a frase direita aqui, mas é isso, impressionado com esse desempenho da McLaren, que não é só, né, não é passageiro, parece, ela já foi bem em Silverstone, foi bem também antes, foi na Áustria, né, Áustria, Inglaterra, e agora também em Hungaroring, que é uma pista bem diferentona. Então, cara, é isso, bem animado. Aí a gente vai entrar num recesso, né? A gente tem a próximo final de semana o Grande Prêmio da Bélgica, depois aí esse quase um mês aí, esse recessinho de férias, e acho que boa perspectiva para essa segunda metade da temporada. Eu tava dizendo no começo que achava que as equipes não iam chegar na Red Bull, não sei, já tô achando que é possível que cheguem sim. Boa. Não sei se esse ano, mas em algum momento chega assim. No ano que vem. Eu vou começar aqui pelas menções honrosas, porque, assim, a primeira delas é o Verstappen. E eu sei que tem aquele argumento que eu sempre uso, né? A ultrapassagem da vitória, mas também acho que na largada conta menos, viu, Vitor? Não vale assim. A ultrapassagem pela vitória é na corrida. Não que a largada não faça parte, mas assim, menção honrosa pro Norris, menção honrosíssima pro Russell, fez uma grande corrida. Eu acho que o caso do Russell ele foi meio que atrapalhado, a própria Mercedes assumiu ali que jogou ele na pista num momento meio errado, por isso ele teve mais dificuldade para chegar no Q3, no Q2 e acabou sendo eliminado. Sim, o Pérez fez uma boa corrida, não podemos deixar de citar, mas por conta da inversão, eu acho que ele deveria ter tido essa chance, e por conta da bela largada que fez também, hoje eu vou, primeira vez, meu voto vai pro Piastri, piloto do dia, tá? Não fico na unanimidade, meu voto vai pra ele, certo? Pilotaço. E assim, e agora a gente chega no nosso momento, cara, eu tô aqui
faz uma meia hora procurando o nosso troféu, mas o nosso troféu não tá aqui no meu alcance hoje. Eu devo ter guardado em algum lugar, eu não peguei. Mas, né, a gente vai pro nosso momento aqui, o bananinha do dia também. O piloto que pisou na bola. Esse talvez não esteja tão difícil. Vitor, quem é o bananinha do GP da Hungria? Pra mim tá um pouco difícil, pra ser honesto, tá? Porque eu não queria dar pro... Assim... É porque seria muito fácil eu dar pro Joe, porque, né? Ele fez... Largou em quinto, só que não. Aí ele fez um strike, estragou a corrida de mais 3 caras. Então... Sim, é pra ele, mas é porque ao mesmo tempo, assim... Não, é porque eu acho que sempre esses troféus estão ligados também um pouco à nossa expectativa, né? Eu não espero muito do Joe. Então, assim, ele ter feito isso hoje não me espanta. Eu falo assim, meu Deus do céu. Eu acho que... Sim, acho que deve ter sido o pior momento dele na Fórmula 1. Né, mas... Sei lá. Eu fico tentando pensar em outro pra dar, mas ok, vamos dar pro Joe hoje. Que ele... Isso aí, como a gente falou um pouquinho mais cedo, talvez tenha custado a carreira dele na Fórmula 1. Não pra agora, né? Pra ser mandado embora agora, mas pra o povo esquecer que ele existe e ele acabar saindo logo. É isso. A Nath De Vivo, bananinha do GP da Hungria. Pra mim, o Joe, assim... Porque não foi uma corrida de grandes acontecimentos também, né? Pra dar um troféu bananinha. Então, pra mim, foi o Joe... E menção honrosa Charles Leclerc, que não obedeceu ao limite de velocidade do Chilene. Chilene falou dele. Então, o Joe com uma pequena menção ao Charles. Se eu tivesse lembrado disso, eu tinha dado pra ele. Eu esqueci, agora eu já votei. Muito obrigado, inclusive, por nos fazer lembrar de Charles Leclerc, Nath, nesse... Sempre. Gabriel Gavinelli, bananinha do GP da Hungria. Eu tava justamente pensando isso, tava vendo aqui os caras assim, pensando, puta, tem algum motivo pra mim dar pro Charles Leclerc? Tem algum motivo? Porque assim, né, tem cara que você não gosta, né? E o Vitor deu uma boa dica, geralmente você dá assim, baseado nas suas frustrações. E aí, como também não acho que teve lá grandes coisas assim, fiquei pensando nisso, falei, cara, eu vou falar do Charles Leclerc. Não, mas não, brincando, brincadeiras à parte, eu acho que eu vou colocar do Zul, porque sim, também não espero nada dele não, tá? Mas assim, cara, ele destruiu a corrida da Alpine, velho. Destruiu. Eu até brinquei na hora, eu falei, mano, imagina o Rossi, o Lauren Rossi, né? O Lohan Rossi, né? Eu falo errado, o Lohan Rossi lá. Cara, hoje, né, ele vai mandar um áudio no grupo, velho, os caras vão demorar 3 dias pra ouvir esse áudio. Porque vai falar, não, eu não vou ouvir. 40 segundos, cara. O homem é bravo. O homem é bravo. E acabou com a corrida da Alpine ali, quase levou o Daniel Ricciardo também, que teria sido muito frustrante, né? Então, vou me unir ao time aí, vou deixar essa com o Zul aí. Boa. Com base no comentário do Vitor, eu acho que é tão óbvio, assim, seria tão óbvio dar o bananinha pro Joe, mas tão óbvio que eu vou dar o bananinha pro Joe. Porque, é sério, eu sei, a gente fica, até a questão da expectativa e a gente não tem, né? Mas, cara, eu não sei, assim, o que se passa na cabeça de um piloto, até porque, claro, a gente não sabe 100% porque a gente nunca correu de Fórmula 1 também, né? Mas o cara tem a posição de largada da vida. Na minha concepção de ser humano, era pra ele estar muito ligado. Era pra ele estar ligado no 220, mais ansioso do que qualquer coisa, mas não, ele falou, não largou. Eu teria entendido ele queimar a largada. Teria entendido ele queimar a largada, ok, a gente ia estar aqui falando assim, putz, mas também, né, 5º lugar, poxa, grande posição de largada. Não, mas o cara não largar, será que a frieza oriental, e aqui eu tô falando assim, será que a frieza oriental chega a esse ponto, será que não deu algum assim? problema, velho, no carro dele? Mas quando dá um problema, o Vitor foi muito sagaz aqui. Quando dá um problema, o carro dá aquela engasgadinha, né? Não, ele largou depois. E ele nem apertou nenhum botão assim meio desesperado, nada. Ele só, tipo, largou atrasado. Cara, imagina, ele acelerou desengatado, velho. Nossa, imagina isso, mano. Mas eu acho que nem isso, porque eu não vejo um movimento brusco de, tipo, trocar marcha, tipo, engatar marcha. Não sei. Todo mundo indo no carro.
Ele tá olhando lá assim, ó. 3, 2, 1. E não sai do lugar. Vai, cara. 8 mil rotações. Ponteiro De batendo. motor. Porque, não sei, alguma coisa... Ou assim, é um erro absurdo, né? Um problema, ou então um erro muito absurdo. E aí realmente. fica tão afobado depois. Ok, não larguei, então calma, né? Calma, não. Aí ele quer ir com tudo, resolver tudo na Ele né? bateu em todo mundo, né? Foi um jeito meio tipo assim, gente, eu esqueci de largar, peraí, deixa eu voltar pra minha posição, peraí, galera, deixa eu voltar. Bateu em todo mundo. É sacanagem, mas assim, Realmente mesmo. é incompreensível o que aconteceu com o Guanyu Joe hoje. Coitado, bonzinho, bacaninha, tal. É verdade. Né? Mas assim, incompreensível o que aconteceu com ele e vamos aguardar mais informações. O cara vai demorar para se justificar. E assim, é merecido esse banana pro Zu, porque por algo muito parecido no ano passado, ou retrasado, não me lembro agora, acho que retrasado, o Bottas ganhou um banana também, que foi o strike que ele fez lá no próprio GP da Hungria. A gente deu Norris, banana pro Verstappen e mais um que eu não lembro, né? Eu lembro bem que a gente deu bananinha pro Bottas também, que também não era muito difícil pra gente dar o bananinha Pô, pro Bottas. mas o Bottas corria na Mercedes, né? Não, mais que Mas merecido. Mas o Bottas não esqueceu de largar. Pelo menos isso. Esqueceu de Tava frear, chovendo, né? tava chovendo. Não, Tá o Zu, chovendo. cara, o Zu deu branco nele, gente. Ele esqueceu, ele largou. Aí saiu que nem louco. Parou, pôs primeira. Saiu. Onde freia? Onde freia? Aqui, freia. Esqueceu tudo, velho. Esqueceu de gastar, esqueceu de frear, porque esqueceu de tudo, cara. E eu fiquei morrendo de dó, tava torcendo por um bom resultado do Guanyu Joe, pô. O Joe, não sei se você vai lembrar aqui, Gavi, o Vitor, a Nath, eu acho que foi no chat da redação lá, da F1 Mania. Pô, na estreia do Joe ano passado, eu fiquei a corrida inteira falando, tô torcendo pra ele, né? Pô, né? Porque, inclusive, como a gente tava falando, rolou um certo preconceito quando ele chegou na Fórmula 1 e tal, e seria legal quebrar isso daí, mas é que hoje, desculpa, mas não tem como defender, né? Não dá. Não. Merecidíssimo. Pois é. Mas é isso. Nath, De Vivo, seu destaque final nesse parque fechado aqui desse domingo de GP da Hungria. Primeiro, muito obrigada a todo mundo que comentou, obrigada a vocês, sempre uma companhia muito boa de se fazer o parque fechado. E o meu destaque final vai para Lando Norris, que conseguiu destruir o troféu do Max Verstappen. Ele foi fazer aquela palhaçada de bater com a garrafa no degrau do pódio, só que em vez dele fazer no dele, ele bateu na do Verstappen e esmigalhou o troféu de 40 mil euros, que leva 6 meses para ser feito à mão. Assim, uma tristeza. Tem vídeo lá no F1 Mania, então depois entrem lá para conferir é melhor, toda a né? cena cômica. Sim. A cara do Verstappen é a melhor. E eu fiquei imaginando em casa, em casa não, já tá no altar, a cara de quem fez o troféu, né? Uhum. Aí eu passo o filme do cara Imagina a senhora cada... lá, pintando 20 meses, aí tipo assim, pega o cara que quebra assim, aí ela morre, né? Ela tem um AVC. Alguém vai chegar no Norris e vai falar, ó, calma, amigão. Calma, né, velho? Uhum. A McLaren melhorou, Menos. você vai pegar mais Menos. pódios, calma. Uhum. É o brincadeira. Joselito. Mas é isso, tá vendo, ó? Tá vendo? Depois a gente fala mal do cara, ó. Enfim. Mas é isso. Obrigado, Nath. Gavi, seu destaque final nesse parque fechado. Cara, eu queria dizer que eu gostei da corrida, foi uma corrida legal. A gente, apesar de fiquei frustrado ali no começo, né? Acho que todo mundo, né? As primeiras voltas a gente esperava ali que pelo menos 4, 5 voltas a gente tivesse uma baita emoção. Não foi o caso, mas a corrida entregou, como vem entregando ao longo da temporada, né? Em termos de estratégia. Rapidamente, falando dos pneus aí, que a gente teve um teste na qualificação, acho que foi bacana. Vamos ver, a gente vai ter de novo em Monza, né? Vamos ver, tirar mais uma, mas acho que essa nova formato da qualificação também trouxe aí momentos interessantes para a qualificação e quem sabe, e deu uma agitada no grid, sim, e mais do que isso, deu uma agitada nas estratégias aí por causa do uso dos pneus, né? Então, bacana, saldo positivo desse GP da Hungria, como sempre, as corridas lá em Budapeste eu gosto muito, e acho que esse ano não foi diferente, cara. Max Verstappen continua nadando, agora a gente tem a novidade que é a McLaren, todo mundo querendo primeiro alcançar a McLaren para depois alcançar a Red Bull, e acho que a primeira dessas é
a Mercedes, né? Para fazer uma hierarquia rapidinha, acho que depois vem Ferrari e Aston Martin aí. Para mim, a gente chega na Bélgica com essa hierarquia do grid aí também. Boa, perfeito. Obrigado, Gavi, tamo junto. Vitor Berto, seu destaque final também, seus destaques geralmente. Valeu, galera. Obrigado por fazer o Parque Fechado com a gente. E aí, todo mundo que tá assistindo a gente por ter participado também pelo chat. Já estamos em Race Week já, né? Mal terminou, já estamos de novo. Sexta-feira já tem treino livre e qualificação. Eu tava olhando a previsão aqui enquanto vocês falavam. Tá a previsão de chuva para sexta, sábado e domingo. Que beleza. Vai ser aquela loucura lá em Spa-Francorchamps. Também um lugar de boas corridas. Lá costuma dar uma chovida também, né? Um lugar, como a gente tava falando ontem, montanhoso. Então lá é mais friozinho. Apesar de estar no verão europeu, aí o mais quente da história, por lá parece estar friozinho e chovendo, então vai dar uma emoção aí extra pro final de semana. Tô ansioso para isso, tô ansioso, e agora eu fico ansioso assim, né, toda a corrida pela história do será que a McLaren tá boa mesmo? E eu sempre acho que assim, eu já tô indo pra Bélgica achando que eles vão mal, que eu não consigo acreditar que eles conseguiram dar um salto do jeito que eles deram, assim. Então, tô bem animado com mais uma corrida aí por vir. E é um lugar em que a gente pode ter algumas surpresas, né? Costuma ter safety car, então vamos ver o que acontece. Tem uma reta muito longa, então isso deve favorecer muito o Verstappen e a Red Bull dele. E aí eu falo Red Bull dele, porque não consigo mais confiar no Pérez. Mas é isso, a gente tá já caminhando para uma semana de corrida. Então, convido todo mundo a acessar o f1mania.net, acompanhar todas as notícias, declarações, fotos, já tá tudo saindo por lá. E não só hoje, mas o restante aí dos dias, mais notícias, sempre você pode acompanhar lá, tá bom? É isso, a gente volta aí na próxima semana. Boa, perfeito. Como o Vitor disse, a gente volta na próxima semana com o Parque Fechado. Terça-feira já tem o nosso podcast aqui, né, Gavi? O F1 Mania em ponto, para você curtir também no Spotify e nos outros aplicativos de áudio aí. Então, muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente nesse domingão aqui, mais uma edição do Parque Fechado, mais uma vitória de Max Verstappen. A gente se fala na próxima semana, curta muito o seu domingo aí. Obrigado, Vitor, Nath, Gavi, todo mundo que tá com a gente, que participou, não participou, Terra TV, valeu demais. É isso, tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.